Beleza mortal. Livro 1. Coração ferido. Escrito por Chelsea Cain. Ao ser capturado por Gretchen Lowell, a serial killer que perseguia há 10 anos, o detetive Archie Sheridan foi torturado, mas, em vez de morto, acabou liberado. E a criminosa entregou-se à polícia. Archie vive assombrado pelos dias de terror que passou nas mãos de Gretchen, mas mesmo assim, faz visitas semanais a ela, com a justificativa de que só ele pode fazê-la confessar onde estão os corpos das vítimas. Mas a verdade é que ele simplesmente não consegue ficar longe dela. Capítulo 30. Quase 2 horas mais tarde, Susan acordou com uma dor de cabeça de rachar e uma náusea de virar o estômago. Ela derrubara aquela garrafa inteira de Pinot com o estômago vazio. Por que fazia esse tipo de coisa consigo mesma? Levantou-se devagar e entrou com cautela no banheiro, onde se serviu de um copo grande de água, tomou 3 comprimidos de ibuprofeno e escovou os dentes. O band-aid no dedo tinha se soltado durante a noite e ela examinou o pequeno machucado, cuja casca havia formado um crescente vermelho feio. Ficou chupando por 1 minuto, o sangue gosto de cobre em sua boca, até o corte ficar quase invisível. Então andou nua até a cozinha, onde colocou um café para fazer, e se sentou no sofá azul do grande escritor. Era cedo demais para a luz entrar pela janela que dava para o norte, mas ela podia ver o céu azul além do prédio do outro lado da rua. Sombras longas estendiam-se, negras, pela rua e pela calçada abaixo. Para Susan, a luz do sol sempre parecerá ameaçadora. Ela estava na metade da 2ª xícara de café quando a campainha tocou. Susan se enrolou em seu kimono e atendeu a porta, deparando-se com o detetive Henry Sobol. Sua cabeça careca, recém-raspada, brilhava sob as luzes do corredor. Senhorita Ward, disse ele, você teria algumas horas sobrando? Para quê? Archie vai explicar. Ele está lá embaixo, no carro. Não consegui achar uma porra de uma vaga. Tem uma horda de yuppies vagabundeando pelo seu bairro. Eles são um terror. Pode me dar alguns minutos para trocar de roupa? Ele fez uma nobre mesura. Eu espero aqui. Susan fechou a porta e voltou para o quarto para se trocar. Percebeu que estava sorrindo. Aquilo era bom. Significava que ela estava de volta ao caso. Significava mais material. Vestiu um jeans elegantemente rasgado e uma blusa de manga comprida com listras pretas e brancas que ela achava bem francesa e passou uma escova pelo cabelo rosa. Pegou um par de botas de cowboy do armário, agarrou o gravador digital e o bloco de anotações, enfiou o frasco inteiro de ibuprofeno na bolsa e foi andando para a porta. O Crown Vitória Civil de Henry estava parado em frente ao prédio de Susan, com Archie sentado no banco do carona, olhando para alguns arquivos no seu colo. O sol de inverno parecia quase branco no céu pálido e claro, e o carro resplandecia e cintilava sob a luz dele. Susan ergueu os olhos com desânimo ao entrar no banco de trás. Outra merda de dia lindo. Bom dia, disse ela com suspiro, colocando um par de óculos escuros grandes demais. O que está acontecendo? Você escreveu para Gretchen Lowell, disse Archie num tom casual. Escrevi. Pedi para você não fazer isso. Sou repórter, lembrou Susan. Estava tentando reunir fatos. Bem, sua carta e suas matérias a intrigaram e ela gostaria de conhecer você. A dor de cabeça de Susan desapareceu imediatamente. Sério? Está interessada? Ela se inclinou para frente, entre os 2 bancos dianteiros, o rosto brilhando de entusiasmo. Tá brincando? Quando? Agora? É para lá que estamos indo. Bem, então vamos, disse ela. Talvez até conseguisse transformar aquilo tudo em um livro, no fim das contas. Archie se virou para encarar Susan com um rosto tão sério e abatido que conseguiu arrancar toda a vida da animação momentânea de Susan. Gretchen é louca. Está curiosa a seu respeito, mas o único interesse dela é saber como pode manipular você. Se quiser vir, vai ter que me obedecer e se controlar. Susan forçou uma expressão de seriedade profissional. Sou famosa pelo meu autocontrole. Estou vendo que vou me arrepender disso, disse Archie a Henry. Henry sorriu, puxou um par de óculos escuros de aviador espelhados de cima da testa para o nariz e saiu do acostamento. Como você sabia onde eu morava? Perguntou Susan enquanto eles pegavam a autoestrada que seguia para o sul. Eu descobri, respondeu Archie. Susan ficou feliz por Ian não ter estado lá. O apartamento dela não tinha tantos lugares para se esconder assim. Se Henry tivesse visto, certamente contaria ao amigo. Só porque Archie sabia que ela estava trepando com Ian não significava que Susan queria que ele ficasse lembrando. Na verdade, estava na esperança de que ele se esquecesse completamente daquilo. Ainda bem que eu estava sozinha, disse ela. Aí pude largar tudo de uma hora para outra. Ela achou ter visto Henry sorrir com o canto do olho. Archie nem desviou o olhar do arquivo que estava lendo. O rosto de Susan ficou quente. A prisão ficava a 1 hora de carro. Ela cruzou os braços, recostou e se forçou a ficar olhando pela janela. Não durou muito.
Ei, disse, vocês sabiam que Portland quase se chamou Boston? 2 fundadores jogaram uma moeda para decidir. Um deles era de Portland, Maine. O outro era de Boston. Adivinhem quem ganhou? Ninguém respondeu. Susan brincou com uma franja de fios brancos em volta de um dos buracos do jeans. É irônico, prosseguiu. Porque Portland muitas vezes é chamada de Boston da costa oeste. Archie não parou de ler. Porque ela não conseguia parar de falar. Prometeu a si mesma que não iria dizer mais uma palavra, a não ser que um deles falasse antes. Foi uma viagem silenciosa. A penitenciária estadual do Oregon, um campus de prédios cor de cartilagem de vários tons atrás de um muro encimado por arame, ficava próxima à autoestrada. Ela abrigava tanto detentos de segurança máxima e mínima, homens e mulheres, e tinha o único corredor da morte do estado. Susan havia passado por ela dezenas de vezes quando voltava para casa nas férias da faculdade, mas nunca tivera a oportunidade de visitá-la, não que tivesse aproveitado a primeira chance que aparecesse. Henry estacionou o carro em uma vaga reservada para viaturas policiais perto da entrada da prisão. Um homem de meia-idade, vestindo uma calça caque passada à perfeição e camisa polo, estava parado nos degraus de um dos prédios principais, recostado no corrimão, braços cruzados. Tinha traços delicados, entradas no cabelo e uma barriga que empurrava com insistência a camisa. Um celular em uma capa chamativa estava preso ao cinto. Um advogado, pensou Susan com repulsa. Ele veio andando enquanto Archie, Henry e Susan saíam do carro. Como ela está hoje? Perguntou Archie ao homem. Impossível, disse o advogado. O nariz dele estava escorrendo e ele o limpou com um lenço de pano branco. Igual a todos os domingos. Essa é a repórter? É. Ele estendeu a mão cheia de germes para Susan, que a apertou, hesitante. Ele tinha um aperto de mão firme, de alguém interessado em fazer bom uso disso. Darrow Miller. Assistente de promotoria. Darrow. Repetiu ela, achando graça. É, disse ele, sem mostrar simpatia. O nome do meu irmão é Scopes.6 e essa é a última piadinha que a gente vai fazer. Susan apertou o passo para acompanhar o grupo, que atravessava depressa o prédio principal, fazendo curvas e subindo escadas com a facilidade de quem já passou tanto por aqueles corredores largos a ponto de o corpo ter memorizado o trajeto. O grupo se deparou com 2 postos de segurança. No primeiro, um guarda conferiu a identificação deles, registrou os nomes e carimbou a mão de cada um. Henry e Archie entregaram suas armas e passaram pelos guardas sem interromper a conversa. Um guarda parou Susan, que ainda estava alguns passos atrás. Ele era pequeno e magro, e ficou parado com os punhos na cintura de seu uniforme castanho, como um boneco. Você não leu seu panfleto? Ele perguntou, pronunciando as palavras lentamente, como se falasse com uma criança. Era mais baixo do que Susan, então teve que olhar para cima. Susan ficou tensa. Tudo bem, Ron, exclamou Archie, virando-se. Ela está comigo. O guardinha ficou mordendo a boca por um instante, deslizou os olhos para Archie, e então assentiu e abriu caminho, encostando-se na parede. Ninguém lê os panfletos, murmurou. O que eu fiz? Perguntou Susan quando eles voltaram a andar. Eles não gostam que os visitantes usem jeans, explicou Archie. Os detentos também usam, e pode causar confusão. Mas certamente o deles não é rasgado com tanta elegância quanto o meu. Você ficaria surpresa, disse ele, sorrindo. Os travestis são muito criativos. Eles chegaram a um detector de metais. Novamente os homens passaram sem problemas. Susan, no entanto, teve que esperar a pedido de uma guarda rotunda. Você está usando sutiã? Perguntou ela. Susan Coro. O quê? A guarda encarou, entediada. Sutiãs com armação disparam o detector de metais. Era a imaginação de Susan, ou de repente todos estavam olhando para os peitos dela? Ah. Não. Costumo usar corpete. É uma dificuldade achar sutiãs que me sirvam direito. Taça pequena, ombros largos. Sabe. Susan Soryu Amiga Velment. Os seios da guarda eram enormes. Parisium Mellows. Ela provavelmente tinha sérios problemas para achar sutiãs. A guarda ficou olhando mais um instante para Susan, então arregalou os olhos e suspirou. Você está usando sutiãs com armação? Tentou novamente. Ah. Não. Então passe logo pela droga do detector de metais. Chegamos, disse Art. Ele abriu uma porta de metal cinza lisa e Susan entrou, seguida por Henry e o advogado. Era uma sala de observação com paredes de cimento, com um impressionante painel de vidro espelhado que dava vista para outra sala. Era igual na TV. Susan ficou encantada. A sala era pequena, com teto baixo e uma longa mesa dobrável espremida perto da janela, o que deixava um espaço pouco maior do que um corredor de avião para as pessoas se moverem. Um jovem hispânico estava sentado à mesa em um banquinho, diante de um monitor e de uma TV com as imagens de uma câmera posicionada no teto da outra sala. À sua frente, uma bem arrumada refeição do Taco Bell. Gardenapos empolhados. Sachês de molho picante em fila. Um taco comido pela metade, outro para depois. A comida enchia a sala compacta com um cheiro de feijões fritos e molho picante barato. Este é rico, disse Art, indicando o homem com o queixo. Rico sorriu para Susan. Eu sou o Escada, disse ele. Pensei que Henry fosse o Escada, falou Susan. Não, senhora, disse Rico. Ele é o parceiro. Eu sou o Escada.
Art abriu um sorriso fraco. Espere aqui, disse ele a Susan. Volto para buscar você em 1 minuto. Ele deu meia volta e saiu pela porta. Conheça a rainha do mal, disse Rico a Susan, erguendo o queixo na direção da sala do outro lado do vidro. Susan se aproximou do vidro e examinou pela primeira vez Gretchen Lowell. Lá estava ela. A encarnação da compostura, incompatível com as calças e a camisa jeans com a palavra detento escrita nas costas. Obviamente, Susan já tinha visto fotos dela. A mídia adorava publicar fotografias de Gretchen Lowell por ela ser bonita. E uma serial killer. A combinaco perfeita. E todas as mulheres estonteantes não são assassinas em potencial, as fotos pareciam perguntar. Porém, agora Susan via que ela era ainda mais linda ao vivo. Olhos grandes e traços perfeitamente simétricos, maçãs do rosto largas, nariz longo e bem desenhado e um rosto em forma de coração que terminava em um queixo delicado. A pele era exangue. O cabelo, que na época da prisão era loiríssimo, estava em um tom mais escuro de louro e preso em um rabo de cavalo alto, que deixava à mostra o pescoço longo, aristocrático. Ela não era bonita. Aquela não era a palavra. Bonita sugeria uma certa meninice. Gretchen Lowell era bela de um jeito adulto, sofisticado e confiante. Era mais do que a beleza, era o poder que a beleza encerrava. Ela irradiava de Gretchen. Susan estava fascinada. Susan ficou olhando pelo vidro, absorta, enquanto Art entrava na sala, cabeça baixa, arquivo debaixo do braço. Ele se virou para fechar a porta de aço às suas costas e ficou parado por um instante encarando a porta fechada, como se estivesse se recompondo. Então respirou fundo, impertigou-se e se virou na direção da mulher à mesa. Trazia uma expressão simpática e agradável no rosto, um homem encontrando uma velha amiga para um café. Olá, Gretchen, disse ele. Bom dia, querido. Ela inclinou a cabeça e sorriu. A súbita vivacidade iluminou ainda mais sua expressão. Não era um sorriso falso, de concurso de beleza. Era uma expressão genuína de cordialidade e prazer. Ou então, reconsiderou Susan. Ela sabia fingir muito, mas muito bem. Gretchen tirou as mãos do colo para colocá-las sobre a mesa, e Susan pôde ver que elas estavam algemadas. Susan esticou o pescoço e notou que os pés dela também estavam presos. Os grandes olhos azuis de Gretchen se arregalaram divertidamente. Trouxe alguma coisa para mim? Pergunto a with acute RTI. Vou buscá-la daqui a pouco, disse Art, e Susan estremeceu ao perceber que estavam falando dela. Art andou em direção à mesa, abriu com muito cuidado o arquivo que carregava e dispôs 5 fotografias 8x10 em leque na frente de Gretchen. Qual dessas é ela? Pergunto. Gretchen o encarou, seu rosto ainda uma bem cuidada fachada de cordialidade. Então, mal relanceando os olhos para baixo, estendeu o braço e espalmou a mão sobre uma das fotografias. Pronto, disse ela. Seu sorriso se alargou. Podemos brincar agora? Volto já, disse Art. Ele entrou de volta na sala de observação e ergueu a fotografia que Gretchen escolhera para que os demais a vissem. Era de uma garota latina, talvez de 20 anos, com cabelo preto curto e um sorriso bobo. Estava com o braço em volta de alguém que havia sido cortado da foto e fazia um sinal de paz e amor. É ela, Art limitou-se a dizer. Quem? Pergunta Susan. Rico girou no seu banquinho. Gloria Juarez. 19 anos. Fazia faculdade. Desapareceu em Utah em 1995. Gretchen nos deu o nome hoje de manhã. Disse que nos diria onde encontrá-la se apresentássemos você a ela. Susan ficou surpresa. Por que eu? Por minha causa, respondeu Art. Ele piscou lentamente, passou a mão pelo cabelo preto e olhou para o teto por um instante antes de prosseguir. Fazia quase 6 meses que ela não entregava nenhum corpo. Achei que o perfil no Herald fosse mexer um pouco com ela. Gretchen se enciuma com facilidade. Imaginei que se ela soubesse que eu estava ficando íntimo de uma repórter, íntimo bastante para falar sobre certos assuntos, sua reação seria me dar. Ele fez uma pausa, como se procurasse as palavras certas, uma prova do seu carinho. Susan correu os olhos pela salinha. Todos estavam olhando para ela, esperando para ver o que ela faria. Um corpo? Isso. No ano passado, ela não falou com ninguém além de mim. Ele deu de ombros com impotência. Nem me passou pela cabeça que fosse pedir para ver você. Susan tinha sido manipulada. Ela sentiu um incômodo constrangimento e invadi-la. Art a usará. Ela deu um passo para trás, afastando-se dele. Tinha confiado naquele homem. E ele tirou vantagem dela. Era uma sensação estranhamente familiar. Ninguém falou nada. Ela levantou o braço e puxou o cabelo, enrolando em um dedo até machucar. Darrow, o advogado, esfregou a parte de trás do pescoço avermelhado e espirrou. Rico olou para sua comida. Henry se recostou na parede, braços cruzados, esperando que Art desse algum tipo de deixa. Todos eles sabiam. E aquilo só piorava as coisas. Susan olhou através do vidro para Gretchen. Gretchen estava olhando para a mesa. Um exemplo de comportamento. Geneticamente superior. Por que aquela mulher tinha que ser perfeita? Foi por isso que você concordou com o perfil? Perguntou Susan, esforçando-se ao máximo para manter a voz controlada. Por que achou que ele faria Gretchen revelar o paradeiro de mais corpos? Art deu um passo em direção a Susan.
Quanto mais ela achar que estou me abrindo com você, mais vai querer reforçar seu controle sobre mim, e entregará mais corpos. Seus olhos adejaram para além do vidro, encontrando Gretchen e parando nela. Então ele olhou de volta para Susan. Ela comentou sobre suas matérias. Está lendo seu trabalho. Por isso escolhi você. Sob as pálpebras pesadas, os olhos dele estavam cheios de pedidos de desculpa, determinação e algo mais. Era alguma coisa na expressão dele, algo meio segundo fora de sincronia. Então Susan teve um estalo. Meu Deus, pensou ela, ele está chapado. Me ajude, disse ele. Ele estava chapado de remédios. E percebeu que ela havia notado. Susan não tinha dúvidas. Ele tinha receita. E estava sentindo dor. Mas não deu nenhuma explicação. Riu. Caralho, disse ele, esfregando os olhos com uma das mãos. Apoiou a cabeça no vidro e olhou para Gretchen Lowell. Ninguém disse uma palavra. Susan achou que podia ouvir o relógio de alguém tic-taqueando. O advogado assoou o nariz. Finalmente, Art virou a cabeça de volta para Susan. Não devia ter trazido você aqui. Disculpe. Susan indicou o vidro com o queixo. O que ela quer comigo? Pergunto. Artie olhou para Susan. Ele passou a mão sobre a boca e pelos cabelos. Quer te avaliar. Descobrir o que você sabe. Sobre você. Ele assentiu algumas vezes. Isso aí. O que você quer que eu diga a ela? Ele a olhou no olho. A verdade. Ela detecta conversa fiada como ninguém. Mas, se você entrar lá, ela vai arrasar contigo. Gretchen não tem coração. E não vai gostar de você. Susan tentou sorrir. Eu sou cativante. O rosto duro de Art estava sério como a morte. Ela vai se sentir ameaçada por você e vai ser cruel. Precisa entender isso. Susan espalmou a mão no vidro, de modo que a cabeça de Gretchen Lowell ficou no espaço entre o polegar e o indicador dela. Posso escrever sobre isso? Não posso te impedir. É verdade. Mas não leve caneta, disse Art terminantemente. Por quê? Ele olhou através do vidro para Gretchen. Susan viu seus olhos correrem pelo corpo dela, por pescoço, braços e mãos. Parecia-lhe a maneira como alguém examinaria uma mulher amada. Porque não quero que ela use para furar a sua garganta, disse. Capítulo 31. Gretchen, disse Art. Esta é Susan Ward. Susan, Gretchen Lowell. Susan teve a impressão de que não havia oxigênio suficiente na sala. Ela ficou parada como uma imbecil por um instante, pensando se deveria oferecer um aperto de mão, mas então se lembrou das algemas e desconsiderou a ideia. Fique calma, Susan disse a si mesma pela 10ª vez em 30 segundos. Ela puxou uma cadeira para poder sentar de frente para Gretchen. A cadeira arranhou ruidosamente o chão, fazendo Susan se sentir desajeitada. Seu coração estava a mil. Ela evitou olhar nos olhos de Gretchen ao sentar, com vergonha do jeans rasgado idiota, arrependida de não ter parado um minuto no corredor para pentear o cabelo. Art se sentou do lado de Susan, que se forçou a olhar para o outro lado da mesa. Gretchen sorriu para ela. Era ainda mais linda de perto. Mas que gracinha você é, disse Gretchen com doçura. Parece um personagem de desenho animado. Susan nunca sentirá tanta vergonha do seu cabelo rosa idiota. Ou das roupas infantis. Ou do peito reto. Gostei das suas matérias, prosseguiu Gretchen, com a medida certa de mel na voz para deixar Susan na dúvida se estava sendo sincera ou sarcástica. Susan jogou o gravador digital sobre a mesa e ordenou que seu coração desacelerasse. Importa-se se eu gravar a conversa? Perguntou ela, tentando soar profissional. O cheiro da sala era antisséptico, como de produtos de limpeza industrial. Toxico. Gretchen inclinou a cabeça na direção do vidro, onde Susan sabia que os outros estavam assistindo. Está tudo sendo gravado, disse. Susan Encaru Gretchen. Por gentileza. Gretchen ergueu as sobrancelhas com animosidade. Susan começou a gravar. Podia sentir Gretchen absorvendo-a, sentia-se como uma amante subitamente confrontada com a esposa encantadora do seu caso. Era um papel ao qual Susan já estava bastante habituada, uma ironia que ela não deixou de notar. Olhou para a Art em busca de alguma indicação sobre o que fazer em seguida, sobre como se comportar. Ele estava recostado na cadeira, mãos entrelaçadas no colo, sem tirar os olhos de Gretchen. Havia uma certa tranquilidade entre os dois. Como se tivessem se conhecido a vida inteira. Deb estava certa. Era sinistro. Ela gosta de você, disse Gretchen, provocando Art. Art tirou um porta-remédios de bronze do bolso e o colocou diante de si na mesa. Ela é repórter, disse, girando a caixinha no sentido horário no tampo da mesa. É amigável com os entrevistados para que eles contem as coisas. É o trabalho dela. E você tem contado? Sim, disse ele, olhando para a caixinha. Mas não tudo.
Ele olhou sugestivamente para Gretchen. Claro que não. Gretchen pareceu satisfeita com a resposta e transferiu sua atenção para Susan. Quais são suas perguntas? Susan levou um susto. Minhas perguntas? Gretchen fez um gesto para o gravador. Usava as algemas como se fossem braceletes, penduricalhos bonitos e caros para serem admirados e invejados. Foi para isso que você veio, não foi? Com seu aparelhinho e suas sobrancelhas franzidas? ¿Para me entrevistar? Você não pode escrever sobre Art Sheridan sem falar comigo. Fiz de Art o que ele é hoje. Sem mim, ele não teria uma carreira. Gosto de pensar que eu teria encontrado alguma outra psicopata homicida megalomaníaca, disse Art com um suspiro. Gretchen o ignorou. Vamos, disse ela a Susan. Pergunte-me qualquer coisa. A mente de Susan estava a 1000 por hora. Havia repassado aquilo na sua cabeça dezenas de vezes. O que perguntaria a Gretchen Lowell se tivesse a chance? No entanto, nunca tinha acreditado que a oportunidade viria. Agora, sua mente estava em branco, e sua boca, pegajosa. Controle-se, ralhou consigo mesma. Invente uma pergunta. Qualquer coisa. Pergunte a primeira coisa que lhe vier à cabeça. Por que você raptou Art Sheridan? A pele de Gretchen brilhava. Susan ficou imaginando se esfoliantes eram permitidos na cadeia. Talvez estivesse catando morangos do refeitório e fazendo suas próprias máscaras. Gretchen se inclinou para a frente na mesinha. Queria matá-lo, disse ela alegremente. Queria torturá-lo da maneira mais interessante e dolorosa concebível até ele implorar que eu abrisse sua garganta. Susan mal conseguia falar. E ele implorou? Gretchen olhou com adoração para Art. Quer responder a essa, querido? Implorei, disse Art sem titubear. Colocou o porta-remédios na palma da mão e ficou olhando para ele. Mas você não o matou, disse Susan a Gretchen. Gretchen deu de ombros e arregalou os olhos com impotência. Mudança de planos. Por que ele? Eu estava entediada. E ele parecia ter um interesse sincero pelo meu trabalho. Pensei que seria bom para ele vê-lo de perto. Agora, posso te fazer uma pergunta? Susan se mexeu desconfortavelmente na cadeira, esforçando-se para encontrar uma resposta adequada. Gretchen não esperou. A pergunta era para Susan, mas a atenção de Gretchen estava toda em Art, que olhava para o porta-remédios. Você conheceu Debbie? Como ela está? A voz dela era tenra, como se perguntasse sobre uma velha amiga. Debbie? Ela está ótima. Acabou de mudar para Des Moines. Está casada, com 2 filhos. Mandulem brancas. Susan olhou mais uma vez para Art. Ele já não estava olhando para o porta-remédios, e sim para Gretchen. Porém, além dos olhos, não moveram um músculo. A caixinha de cobre brilhava na palma de sua mão. A súbita tensão entre eles fez o estômago de Susan enrijecer. Não acho que eu deva responder a isso, disse ela. Sua voz saiu mais fraca do que queria. Sentia-se como uma adolescente. Como se tivesse voltado aos 14 anos. A sensação dava-lhe um calor desconfortável. Tem um cemitério, anunciou Gretchen com indiferença, na saída de uma interestadual em Nebraska. Nós enterramos Glória em cima de um dos túmulos. Quer saber qual deles? Por um instante, ninguém se mexeu. Por fim, Art olhou para Susan. Seus olhos estavam vidrados. Agora entendo por que você está chapado, pensou Susan. Tudo bem, disse Art. Sério. Ela gosta de se gabar do caos que instaurou na minha vida. Conversamos sobre isso o tempo todo. No começo você acha que uma hora ela vai se cansar. Ele colocou a caixinha de volta na mesa. Mas ela nunca enjoa. Susan não sabia que tipo de jogo doentio os dois estavam jogando, mas esperava que Art tivesse mais controle sobre ele do que parecia. Ela deu de ombros, assentindo. Entraria na dança. Debbie odeia você, disse a Gretchen. Odeia você por assassinar o homem que ela chamava de marido. Ela olhou para Art. Nenhuma reação. Ela acha que ele está morto. E que Art é outra pessoa agora. Gretchen pareceu satisfeita, os olhos brilhantes, as maçãs do rosto pronunciadas. Mas ainda o ama. Susan mordeu o lábio. Sim. E ele ainda a ama. Mas não pode ficar com ela. E não pode estar com seus 2 filhos adoráveis. ¿Sabe por qué? Por sua causa, adivinhou Susan. Por minha causa. E é por isso que você também nunca vai tê-lo, pombinha. Porque eu o inutilizei para outras mulheres. Você me inutilizou para outros seres humanos, Gretchen, disse Art, abatido. Ele puxou o porta-remédios da mesa e o enfiou no bolso, arrastou a cadeira para trás e se levantou. Aonde você vai? Perguntou Gretchen, a voz traindo seu súbito nervosismo. Susan viu toda sua postura mudar. O rosto se endurecer. Aquilo eram pés de galinha? Gretchen jogou o corpo para frente, na direção de Art, como se tentasse fechar o espaço entre eles. Vou dar um tempo, respondeu Art, as pontas dos dedos ainda na mesa. Não acho que estejamos sendo muito produtivos hoje. Ele baixou os olhos para Susan. Vamos, disse. Ele deu um passo para trás e Gretchen ergueu os braços, as mãos ainda algemadas, agarrando sua mão. O nome no túmulo é Emma Watson, falou depressa. O cemitério fica na Interestadual 100, em uma cidadezinha chamada Hamilton, 30 quilômetros a oeste de Lincoln. Art não se mexeu.
Ficou em pé, olhando para sua mão na dela, sem puxá-la de volta, como alguém preso a um fio de alta tensão. Susan não sabia o que fazer. Ficou olhando freneticamente para o vidro espelhado e, como se estivesse esperando uma deixa, Henry Sobol entrou correndo na sala. Em 3 passos já estava à mesa, prendendo a mão grande em volta do punho de Gretchen Lowell e apertando até ela se encolher de dor e soltar a mão de Art. Isso é contra as regras, disse Henry com os dentes cerrados. O rosto dele estava vermelho e seu pulso saltava sob a pele grossa do pescoço. Se tocar nele de novo, juro que acabo com essa merda. Com ou sem corpos. Entendido. Gretchen não recuou e não disse palavra, apenas olhou para ele, lábios úmidos de saliva, narinas dilatadas, desafiando com os olhos a lhe dar um tapa. De repente ela não parecia nada bonita. Está tudo bem, disse Art. A voz dele estava firme, totalmente controlada, mas Susan notou que suas mãos estavam tremendo. Estou bem. Henry olhou para Art, fitando nos olhos por um instante, e então virou a cabeça raspada de volta para Gretchen. Ainda estava com a manopla em volta do punho fino dela e, por um momento, Susan achou que ele fosse quebrá-lo em 2. Sem afrouxar a mão 1 milímetro, virou o rosto para Art. A Polícia Estadual de Nebraska está a caminho daquele cemitério. Teremos alguma notícia dentro da próxima hora. Então ele abriu a mão, soltou o punho de Gretchen, sem olhar para ela uma segunda vez, deu meia volta e saiu pela porta. Gretchen alisou o cabelo loiro com as mãos algemadas. Acho que seus amigos não gostam de mim, disse a Art. Art se afundou de volta em sua cadeira. Você mandou meu baço para eles. E ele não me deixa esquecer. Ela se virou de volta para Susan, com total compostura e tranquilidade, como se nada tivesse acontecido. Você dizia? Susan ainda estava abalada. Sentíase mal físicamente. Seria uma demonstração de fraqueza vomitar? O quê? Você estava me fazendo perguntas, pombinha. Para a sua matéria. E então Susan soube o que perguntar. Qual o seu filme favorito? Disse ela. Tome essa. Invente uma resposta espertinha agora. Tente achar uma resposta doentia para isso. Susan se recostou presuncosamente. Gretchen respondeu de chofre. Bon départ. Goddard. Bem, que bela surpresa. Susan olhou para a Art, examinando, sem nem tentar esconder a confusão que sem dúvida estava estampada em seu rosto. Esse é o filme favorito do detetive Sheridan, disse ela lentamente. Pode chamá-lo de Art, disse Gretchen com leveza. Eu já o vi nu. Vocês dois conversaram sobre Godard? Pergunta Susan a with acute RTI. Não, disse ele. E lá estava o porta-remédios de volta. Gretchen Soryu innocentment. Mas que curiosa coincidência, não? Alguma outra pergunta? Susan examinou Gretchen. Ouvirá falar que ela havia matado algo em torno de 200 pessoas. Nunca tinha acreditado. Até agora. O estrangulador das escolas. Alguma ideia de que tipo de pessoa estamos procurando? Gretchen riu. Era um riso gutural, estilo Bette Davis, cheio de sexo e câncer de pulmão. Provavelmente passará anos praticando, valeu a pena o esforço. Quer que eu entre na cabeça dele para você? Desculpe, Clarice.7 não posso ajudar. Vocês dois são assassinos, sugeriu Susan com doçura. Gretchen balançou a cabeça, descartando a comparação. Somos diferentes. Ah, são? Diga a ela, Art. A voz de Art soou estranhamente lenta. Ele não gosta de matar como Gretchen. Sorriso frio. Está vendo? Nada a ver. Você não matou o detetive Sheridan, assinalou Susan. Matei, sim. O sorriso de Gretchen se abriu em volta de seus dentes perfeitos. Era o sorriso mais arrepiante que Susan já tinha visto. Ela sentiu uma súbita e infinita ternura por Art, e se arrependeu instantaneamente, pois sabia que Gretchen podia vê-la nos seus olhos. Ele já rejeitou você, pombinha? Pergunta Gretchen, divagant. Vai ser duro para você. Não costuma ser rejeitada, não é? Não está habituada à rejeição. Você acha que seu poder está no sexo. Mas não está. Gretchen, alert to a with acute RTI. Sabe o que é mais íntimo do que sexo? Pergunta Gretchen. Ela sorriu com maldade para Art. Violência. Susan sentiu toda a saliva evaporar de sua garganta. Você não sabe nada a meu respeito. Você sente atração por homens mais velhos. Em posição de autoridade. Homens mais poderosos do que você. Casados. Por que será, pombina, Gretchen entortou a cabeça, e Susan pôde ver um pensamento correr pelos seus olhos e então parar. Gretchen Soryu. Quantos anos você tinha quando seu pai morreu? Susan perdeu o fôlego. Teria chegado a recuar fisicamente? Ela apertou os polegares com toda a força possível debaixo da mesa até a dor secar as lágrimas que temia derramar a qualquer momento. Quando a vontade passou, ela se levantou, a seu ver, com calma, e se debruçou, os nós dos dedos na mesa. Vá se fuder, disse ela a Gretchen. Vá se fuder, sua psicopata de merda. Mas Gretchen apenas sorriu. Toda aquela raiva borbulhante da pós-puberdade. Com quem você acabou trepando? Com seu professor de inglês? Ela arqueou uma sobrancelha. Com o professor de teatro? Susan não conseguia respirar.
Sentiu uma lágrima rolar pela sua bochecha e ficou furiosa consigo mesma por isso. Como? Pergunto. Ela tapou a boca com a mão para evitar dizer aquilo, mas era tarde demais. Art se virou lentamente e olhou para Susan, os olhos arregalados, a testa franzida. O professor de teatro da Cleveland. Reston. Não, gaguejou Susan. Gretchen balançou a cabeça para Art. Negakeotypica. Susan, disse Art, firme. Se você teve relações sexuais com Paul Heston quando era adolescente, precisa me dizer agora mesmo. Gretchen apertou os olhos azuis vitoriosamente. Tinha ganhado de lavada. Susan gargalhou, uma meia risada horrível e tresloucada, e então as represas se abriram. Com lágrimas quentes no seu rosto, completamente humilhada, ela se afastou, curvada, arfando. Tateou em busca do interruptor da porta e, quando ela se abriu, disparou para o corredor. Capítulo 32. Susan deu alguns passos trôpegos pelo corredor, abraçando a si mesma, antes de seus ossos parecerem ceder e ela cair contra o muro. Em um instante, Art estava atrás dela, com a mão em seu ombro. Era um toque de conforto, nada tinha de sexual. Susan não estava acostumada àquilo. Ela desviou o rosto, pressionando a testa contra a parede de concreto, para esconder a maquiagem borrada, as lágrimas, o batom manchado. Art foi para a frente dela, sem tirar a mão do seu ombro, e então recostou na parede, enfiou as mãos nos bolsos e esperou. O som de uma porta, depois passos, e Henry também estava no corredor, um guarda, o advogado. Meu Deus, todos eles tinham visto. Susan quis morrer. Podem nos dar um minuto? Disse Art para todos, e eles deslizaram de volta para trás da porta da sala de observação, exceto pelo guarda, que olhou em volta sem jeito e então entrou na sala de interrogatório onde Gretchen Lowell ainda estava. Quando ficaram sozinhos no corredor, Art perguntou, quando começou? A parede de concreto era pintada de tinta cinza acetinada. Trazia à mente de Susan um céu nublado de inverno, quando as nuvens parecem sólidas, um dossel de cinzas. Quando eu tinha 15 anos, terminei com ele quando entrei para a faculdade. Ela reuniu sua dignidade, impertigando-se e erguendo o queixo. E eu era precoce. Foi consensual. Tecnicamente não foi, não, disse Art. Ela pôde ver o rosto dele mudar de cor à medida que tentava conter a frustração, apertando os punhos nos bolsos da calça. Você devia ter dito alguma coisa. Não passou pela sua cabeça que todas as vítimas têm 15 anos? Que todas foram estupradas. Susan se encolheu. Ele não me estuprou, disse ela, defendendo-se. E eu pretendia contar. Mas não me pareceu relevante. Você iria atrás dele. Ele teria perdido o emprego. Além do mais, você disse que ele tinha um álibi. Relação consentida com menor é crime. Se o prazo legal não tivesse terminado, eu iria prendê-lo agora mesmo. Alguém sabia? Seus pais? Susan deu uma risada triste. Bliss? Ela não sabia de nada. Ela contorceu os lábios com sarcasmo. Provavelmente teria dado o maior apoio. Sempre odiou traçar limites. Art olhou com incredulidade para Susan. E, de repente, com certo choque, Susan viu que estava errada. Não, admitiu. Ela teria odiado. Teria feito de tudo para que ele fosse para a cadeia. Ela desviou o rosto. Mas não sabia. Por que eu não contei? Ela pressionou os nós dos dedos contra a parede até sentir o concreto áspero rasgar sua pele. Acho que senti raiva de Bliss por ela não ter percebido. Houve alguma outra garota? Susan não conseguia nem olhar para ele. Não que eu saiba. Não posso simplesmente esquecer que tivemos essa conversa, Susan. Tenho que dar queixa. Vou fazer todo o possível para que ele seja despedido. Faz 10 anos, implorou Susan. Eu o seduzi. Meu pai tinha acabado de morrer e eu precisava de consolo. Paul era meu professor favorito. Não foi culpa dele. Ela desviou o olhar. Eu nem era virgem. Ele era um adulto, disse Art. Deveria saber o que é certo. Susan começou a se ajeitar, limpando as lágrimas do rosto, enfiando o cabelo rosa desgrenhado atrás das orelhas. Se você der queixa, eu vou negar. E Paul também. Ela mordeu o lábio com tanta força que parecia que ele iria rachar. Só quis explicar. Explicar o cu? Susan desviou o olhar, os dedos esticados à medida que ela procurava as palavras certas. Os nós estavam rosados de quando ela os enterrara na parede. Porque eu sou do jeito que sou. Todas aquelas coisas que Gretchen Lowell disse lá dentro. Elas são verdadeiras. Art a olhou nos olhos, sob as sobrancelhas grossas. Gretchen diz um monte de coisas na esperança de que uma ou outra colhe e faça você sofrer. Acredite em mim porque eu sei disso. Não dê esse poder a ela. E também não dê esse poder a Heston. Ele é um pervertido. Homens adultos não devem ir para a cama com adolescentes. Ponto.
Os que fazem isso têm sérios problemas. Art se inclinou para mais perto dela, tão perto que por um instante Susan teve o impulso de enterrar a testa no pescoço dele. E esses problemas são deles, não seus. Isso é coisa do passado, disse Susan. Art pegou-lhe gentilmente os 2 punhos e afastou as mãos dela, revelando seu rosto manchado de lágrimas. Tenho que voltar lá para dentro e vou demorar um pouco. Por que você não espera aqui fora? O queixo dela caiu. Não posso esperar na sala de observação? Art ergueu a mão e limpou uma lágrima que ainda estava no rosto dela. Quando eu voltar lá para dentro, Gretchen vai me dar uma confissão, disse. Detalhe por detalhe de como ela torturou e matou Glória Juarez. Seu rosto ficou sombrio. Você não é obrigada a ouvir se não quiser. Ele deu um último tapinha no ombro de Susan e começou a andar de volta para a sala onde Gretchen o aguardava. Susan ficou observando-o ir, com um dos braços esticados, as pontas dos dedos dançando pela parede de cimento. Perguntou-se se ele estava tão chapado assim o tempo todo ou só aos domingos. Decidiu que não era a hora de perguntar. O guarda saiu assim que Art entrou na sala. Gretchen estava sentada como antes, folgadamente, as mãos algemadas dobradas sobre um joelho, sem parecer abalada ou impressionada pelo colapso de Susan. O estiloso gravador digital continuava no centro da mesa, onde ela o deixará, ainda gravando. Art puxou novamente a cadeira de metal e sentou-se de frente para Gretchen. Então, evitando olhar nos olhos dela, esticou o braço, desligou o gravador e o enfiou no bolso interno do paletó. Ainda conseguia sentir as lágrimas de Susan em sua mão. Quer me contar como sabia a respeito de Heston? Perguntou ele, erguendo os olhos. Gretchen arregalou os olhos inocentemente. How Pite, Sir Tarot? Você é intuitiva, disse Art, e não vidente. Gretchen revirou os olhos e deu-lhe um meio sorriso entediado. Ela mencionou o pai morto em uma matéria no Herald cerca de 1 ano atrás. E olhe só para ela. O cabelo rosa. As rupas. Está na cara. Tudo nela grita abuso sexual. Gretchen se inclinou para frente. O jeito que ela olha para você, aquele desejo por uma figura paterna que a pega em seus braços fortes e protetores. Era óbvio. Só tive que adivinhar o professor certo. Ela sorriu, encantada consigo mesma. E, querido, é sempre o professor de inglês ou de teatro? A cabeça dele latejou. Ele esfregou os olhos com o polegar e o indicador. É uma coincidência, que pode estar relacionada ao caso em que estou trabalhando. Você está cansado. Aquilo era óbvio. Você não faz ideia. Talvez devesse aumentar a dose de antidepressivos. Vou deixar os conselhos médicos para Fergus. Obrigado. Ela colocou os cotovelos sobre a mesa e apoiou o queixo nas mãos algemadas. Então olhou para o vidro de observação, antes de voltar sua atenção para a Art. Tirei o intestino delgado dela. Abri um buraco de 2,5 centímetros na parede abdominal e puxei o intestino delgado aos poucos com uma agulha de crochê, separando do mesentério a cada 2,5 centímetros. Uma agulha de crochê de 5 milímetros. Você tem que usar algo grande bastante para pegar o intestino, porque ele é escorregadio e fácil de perfurar. Ela não desviava o olhar durante as confissões. Olhava a Art nos olhos o tempo todo. Em nenhum momento olhou para o lado para lembrar melhor de alguma coisa, afastou os olhos por repulsa pelo que fez, ou permitiu a ele um instante de folga. 7 metros. É o que dizem ser o tamanho médio. Nunca consegui puxar mais do que 3. Ela sorriu, lambendo os lábios como se estivessem secos. Mas é lindo. Tão rosa e delicado. Como algo esperando para nascer. O cheiro metálico de sangue. Lembra, querido? Ela se inclinou para frente, o prazer corando suas faces. Quando ela implorou que eu parasse, comecei a queimá-la. Art tentou ficar insensível à confissão. Criar uma carapaça. Ignorar as imagens fortes que ela tentava pintar para ele. Ficou apenas observando-a. Ela era muito bonita. E, se conseguisse evitar ouvi-la, poderia aproveitar essa parte. Poderia usar aquela desculpa para simplesmente ficar sentado olhando para uma mulher bonita. Mas precisava ter cuidado, para que seus olhos não saíssem do rosto dela e deslizassem pelo pescoço, pela clavícula ou pelos seios. Ela sabia, é claro. Sabia de tudo. Está me ouvindo? Perguntou ela, um sorriso flertando em seus lábios. Estou, respondeu ele. Tirou o porta-remédios do bolso e o colocou de volta na mesa. Estou ouvindo. Capítulo 33. Susan saiu rolando de cima de Ian e deitou-se de costas. Tinha ligado para ele assim que chegara em casa, e Ian demorou menos de 1 hora para chegar. Antes mesmo de dizer oi, já estava com ele na boca. Susan achava que o sexo era uma ótima maneira de aliviar o estresse, e se Gretchen tivesse algo a dizer sobre isso, ela que fosse a merda. Ian pegou os óculos de cima do criado mudo e os colocou.
Como foi? Perguntou ele. Susan não pensou nem por um instante em contar a Ian sobre Heston ou sobre como Gretchen havia feito gato e sapato de suas emoções sem nenhum esforço aparente. Poderia ter sido melhor, disse ela. Correu as mãos pelo criado mudo até achar metade de um baseado em um pire sobre um livro de poesia de William Stafford. Ela o acendeu e tragou. Gostava de fumar Mecan Genois. Sentia-se boêmia. Você nunca pensou que fuma maconha demais? Pergun to Ian. Estamos no Oregon, disse Susan. É nosso principal produto de exportação agrícola. Ela sorriu. Estou ajudando os agricultores locais. Você não está mais na faculdade, Susan. Exatamente, disse ela, contrariada. Todo mundo fuma maconha na faculdade. É o maior lugar comum. Agora, continuar fumando depois de se formar exige um certo nível de comprometimento. Além do mais, minha mãe ainda fuma maconha. Você tem mãe? Susan sorriu para si mesma. Eu até apresentaria você, mas ela não confia em homens sem barba. Ian achou sua cueca no chão ao lado da cama e a vestiu. Não pareceu tão desapontado assim por não poder conhecer Bliss. Descobriu alguma coisa com a Miss Serial Killer? Susan sentiu um enjoo ao recordar seu entrevero com Gretchen e afastou a sensação. Pensei que não fosse perguntar nunca. Estava fazendo charme, disse Ian, para dar a impressão de que estou mais interessado no seu corpo do que em uma das mais importantes matérias que já editei. Susan se deliciou com o duplo elogio, fazendo pose com as costas arqueadas e uma das mãos na cintura nua. Até parece. Então, o que você descobriu? O estômago dela embrulhou novamente. Ela virou de bruços, deitando-se na diagonal da cama, e cobriu o corpo com um lençol. Que sou uma péssima repórter. Me deixei abalar por ela. Mas você ainda tem uma matéria, certo? Frente a frente com o olhar frio da morte, e tudo mais. Ela estava apoiada nos cotovelos, as juntas além da beirada da cama. Um pedacinho de cinza foi caindo até pousar em um dos tapetes persas do grande escritor comprados pelo eBay. Susan ficou olhando cair sem a menor intenção de catá-lo. Ah, sim. Ela entregou outro corpo. Uma estudante em Nebraska. Susan se lembrou da garota sorridente. Do sinal de paz e amor. Do braço em volta do seu ombro que pertencia a algum amigo deixado para trás, cortado da fotografia. Ela afastou aqueles pensamentos e deu outro tapa no baseado. Eles a encontraram enterrada em cima de um túmulo antigo em um cemitério perto da rodovia. O baseado estava afastando toda a tensão, e ela sentiu o estresse do dia abandonar aos poucos seu corpo. O mesmo aconteceu com a necessidade de companhia. Você não tem que ir para casa? Perguntou ela, erguendo premeditadamente uma sobrancelha para Ian. Ele tinha voltado a se ajeitar na cama de cueca, os pés cruzados sobre os tornozelos. Sharon está viajando. Não posso dormir aqui hoje? Tenho que levantar cedo amanhã. Claire Maslan vem me buscar. Você sabe que ela é sapatão, não sabe? Por quê? Porque ela tem cabelo curto. Só estou falando. Vá para casa, Ian. Ian correu os pés pelo chão e achou as outras roupas. Calçou uma de suas meias pretas. Achei que tinha falado para você deixar quieto o lance da Molly Palmer, disse ele, calçando a outra meia, sem olhar para Susan. Susan ficou surpresa. Molly Palmer? Ok, disse e ergueu as mãos, defendendo-se de brincadeira. Você me pegou. Deixei algumas mensagens para Ethan Poole. Estou falando sobre Justin Johnson, disse ele, com uma ponta de irritação na voz. Susan levou um minuto para processar aquilo. Justin Johnson. Então tudo ficou claro e ela pensou, puta merda. Tinha passado todo aquele tempo pensando que Justin tinha alguma coisa a ver com o caso do estrangulador das escolas. Porém, ligara-o à história errada. Justin Johnson não tinha nada a ver com Lee Robinson, nada a ver com Cleveland. O que Justin tem a ver com Molly Palmer? Ela perguntou baixinho. Ian riu. Você não sabe? Ela se sentiu idiota, e mais idiota ainda por se sentir assim. O que está acontecendo, Ian? Ele se levantou e vestiu seus jeans pretos. Ethan passou suas mensagens para Molly. Ela ligou para o advogado do senador. Ele ligou para Howard Jenkins. Ian puxou o zíper e fechou o botão, então se abaixou, pegou o cinto preto do chão e começou a passá-lo pelas alças. Jenkins me ligou. Eu disse a ele que já tínhamos abandonado a matéria. Só que, pelo jeito, a mamãezinha de Justin contratou um detetive particular para ficar de olho nele. Ele terminou de afivelar o cinto e se sentou na beirada da cama. Ela acha que ele está vendendo maconha, entende? E quem aparece na escola para falar com ele? Susan Ward, do Oregon Herald. Eles reconheceram o cabelo rosa. Ele calçou um tênis de cano alto preto. Amarrou o cadarço. Então, todo mundo acha que você está escrevendo a matéria. Que tudo vai ser escancarado. Calçou o outro tênis. Amarrou. Daí o advogado tem a brilhante ideia de te passar um bilhete com o número do processo criminal do garoto. Imaginando que, se você soubesse que ele tem ficha corrida, talvez não confiasse na história do pivete. Sério? Disse Susan, tentando não sorrir. Aquele cara era mesmo um advogado? Ian se levantou, vestido pela metade, e a encarou. Você vai por nós dois no olho da rua. Sabe disso, não sabe? Susan se sentou às pressas, esquecendo-se do lençol, deixando cair em volta da cintura.
O que Justin sabe sobre Molly Palmer? Ele era o melhor amigo do filho do senador, quando eles eram crianças. Inseparables. Molly era babá dos dois. Então imagino que ele tenha visto ou escutado algo que não devia. Talvez você conheça o nome de solteira da mãe de Justin. Overlook. O coração de Susan se encolheu. A família que é dona do Herald. Ela é uma prima. Castle conseguiu, não foi? Ah, se conseguiu. Essa é uma matéria que nunca vai sair nesta cidade. Ele enfiou a mão no bolso do seu paletó de lã cinza, tirou algo de dentro e jogou na cama. O que é isso? Pergunta Susan. Sua fita do 911. Se eu fosse você, voltaria para a matéria que vamos publicar de verdade, e dançaria conforme a música. Susan pegou a fita cassete e a girou nas mãos. Obrigada. Não me agradeça. Agradica a Derek. Ele passou o dia inteiro atrás dela para você. Como de hábito, Ian sacudiu sua camiseta da faculdade de jornalismo da Columbia para desamassá-la. Acho que ele gosta de você. Susan deu outra tragada no baseado. Bem, o dia em que eu quiser trepar com um ex-jogador de futebol americano filhinho de papai, disse ela, segurando a fumaça nos pulmões. Já sei para quem ligar. Depois que Ian foi embora, Susan ficou sentada de pernas cruzadas na cama. O pior era que a história de Molly Palmer era importante de verdade. Não era exploração. Não era propaganda. Não era outra matéria especial descartável. Poderia fazer diferença. Uma adolescente tinha sido prejudicada e o homem responsável por isso estava fazendo de tudo para encobrir os fatos. Um homem poderoso. Um homem eleito por pessoas que tinham o direito de saber que ele era do tipo capaz de usar esse poder para levar uma menina de 14 anos para a cama. Tudo bem, talvez algo de pessoal estivesse em jogo. E agora, de certa forma, Susan tinha fechado e perdido a história de Molly Palmer ao mesmo tempo. Justin estava em Palm Springs, ou sabe-se lá onde. Molly não queria falar. Ethan não estava nem retornando suas ligações. Ela queria encurralar o senador Castle. Mais do que Ian podia imaginar. Não se importava em ser despedida. Conseguiria que alguém, em algum lugar, viesse a público. Olhou para a fita cassete em suas mãos. A fita com a ligação de Gretchen para o 911. E foi então que um desejo completamente estranho a Susan a invadiu. Prêmios, talento literário ou estilo já não lhe importavam. Conseguir contrato para um livro ou impressionar Ian, tampouco. Ela queria, pela primeira vez em sua vida profissional, ser uma boa repórter. Andou até a área de estar, sentando-se sobre os calcanhares nus, colocou a fita no aparelho de som. Já havia lido a transcrição dezenas de vezes. Porém, ainda estava ansiosa por ouvir finalmente as palavras sendo ditas em tempo real. Aper 2 Play. 911. Qual o seu tipo de emergência? Meu nome é Gretchen Lowell. Estou ligando em nome do detetive Art Sheridan. Você sabe quem sou eu? Sei. Otomo. Seu detetive precisa ser levado para um hospital de emergência. Estou na Magnolia Lane 2339, em Gresham. Estamos no porao. Tem uma escola a 2 quadras daqui onde vocês devem poder pousar um helicóptero. Se chegarem aqui dentro dos próximos 15 minutos, ele tem chances de sobreviver. E desligou. Susan voltou a se sentar no chão e passou as mãos pelos braços, que estavam arrepiados de cima a baixo. Gretchen parecia tão calma. Na mente de Susan, sua voz soara mais desesperada, frenética. Ela estava, para todos os efeitos, se entregando à polícia, jogando tudo para o alto. Poderia ter morrido. Mas não parecia nem um pouco preocupada com isso. Sua voz estava firme como uma rocha. Não gaguejou ou procurou por palavras. Foi direta, articulada e profissional. A ligação parecia quase ensaiada. Art não levou Henry para entrevistar Heston. Era um fim de domingo e ele já se sentia mal por arrastá-lo para a penitenciária todo fim de semana, embora soubesse que Henry jamais o deixaria ir sozinho. Também queria, se possível, resguardar a privacidade de Susan. Assim, deixou Henry levá-lo até o seu apartamento. Estava entorpecido e cansado por conta dos remédios, então fez um café. Depois checou as mensagens na secretária eletrônica. Não havia nenhuma, o que significava que Debbie não tinha voltado a ligar. Art não a culpava. Falar com ela aos domingos já era um erro. Art havia prometido a si mesmo manter Debbie e Gretchen separadas, cada uma em seu lugar. Era a única maneira de aquilo dar certo. Porém, ele era egoísta. Precisava de Debbie, precisava ouvir a voz dela, ser lembrado de sua antiga vida. Mas as ligações tinham que parar. Ambos sabiam disso. Só serviam para prolongar a dor do envolvimento emocional deles. Ele iria cortá-las. Só não estava preparado ainda. Ligou para Claire para se atualizar. Não havia pistas. Ninguém estava ligando para o Disque Denúncia. Até o pessoal dos trotes tirava o domingo de folga. Já fazia 4 dias que haviam descoberto o corpo de Christy Mathers. Art sentou-se sozinho na cozinha e tomou metade do bule de café, parando de beber apenas para encher novamente a xícara. Quando se sentiu revigorado bastante, tomou mais 2 Vicodin e chamou um táxi. Heston morava no Brooklyn, um bairro ao sul da Cleveland High.
Era um lugar repleto de pequenas casas vitorianas e dúplices da década de 1980, com imóveis ocupados pelos próprios donos ou alugados, e onde postes telefônicos e árvores se emaranhavam. Um bairro simpático. Seguro. Art pediu para o taxista esperar, então saiu e começou a galgar os degraus de cimento musgoso que subiam um pequeno morro até a casa de um andar de Heston. Era fim de tarde, e, enquanto as casas do outro lado da rua ainda brilhavam sob o sol, sombras alongadas raiavam na ladeira de Heston. Ele estava na varanda, pintando uma porta apoiada em um cavalete. Usava roupa de faz-tudo, calça jeans manchada de tinta, um moletom cinza velho, um boné de beisebol dos Mariners. Sua expressão relaxada deixava claro o prazer que sentia no trabalho. Ele ergueu os olhos e viu Art, então voltou a pintar. Obviamente, sabia que Art era policial. Estava escrito na testa dele. Não importava o que estivesse vestindo. Nem sempre fora assim. Nos primeiros anos, todo mundo ficava surpreso quando descobria qual era sua profissão. Ele não sabia ao certo quando a coisa tinha mudado. Um belo dia notou que deixava as pessoas nervosas. Quando chegou ao topo da escada da varanda amarela e coberta, Art se sentou no primeiro degrau e recostou-se numa coluna, alguns metros de onde Heston se curvava sobre a porta. Uma glicínia velha, ainda sem folhas, com os galhos grossos como punhos humanos, trepava pela coluna e enredava-se na balaustrada. Já leu Lolita? Pergunto a with acute RTI. Heston molhou o pincel com um pouco de tinta branca e o passou na porta. O odor maciço da tinta afastava qualquer outro cheiro. Quem é você? Pergunto Reston. Art abriu o distintivo e o estendeu. Detective Sheridan. Gostaria de fazer algumas perguntas sobre uma ex-aluna sua, Susan Ward. Heston olhou para o distintivo. Ninguém nem se dava o trabalho de conferi-lo de perto. Ela contou que vocês dois tiveram um relacionamento, disse ele. Heston suspirou e se ajeitou para ficar com os olhos na altura da superfície da porta. Aplicou mais tinta, descendo e arrastando rapidamente o pincel sobre a madeira. Essa pergunta é para valer? Sou policial, disse Art. Todas as minhas perguntas são para valer. Ela é uma pessoa confusa. É mesmo? Um fio de tinta se acumulara sobre a madeira e Heston alisou com o pincel até dispersá-lo perfeitamente. Você sabe sobre o pai dela? Ele morreu quando ela estava no primeiro ano. Foi muito difícil para Susan. Tentei ser gentil e acho que ela interpretou mal meu interesse. Ele franziu o senho. Deu asas à imaginação. Está me dizendo que vocês nunca tiveram relações sexuais, disse Art. Reston Bufu. Olhou para o jardim por um minuto. Então colocou o pincel cuidadosamente na lata de tinta. A lata estava em cima de um pedaço do Herald, de modo que a parte molhada do pincel pendia sobre uma das pontas do jornal, um fio de tinta fazendo poça nas notícias. Ele se virou para Art. Eu a beijei, certo? Ele balançou a cabeça com desolação. Uma vez. Foi um deslize da minha parte. Nunca deixei acontecer de novo. Quando a rejeitei, ela espalhou um boato de que eu estava tendo um caso com outra aluna. O que poderia ter me botado no olho da rua. Mas não deu em nada. Não fizeram nenhuma investigação formal, porque todo mundo sabia que era mentira. Susan estava apenas, ele buscou a palavra certa no ar com as mãos, machucada. Estava perturbada pela morte do pai e quis me atingir. Mas eu gostava dela. Sempre gostei. Era uma menina cativante, rebelde e talentosa. Entendi a dor que ela estava sentindo. E fiz tudo o que pude para ajudá-la. Que incompreensivelmente generoso da sua parte, disse Art. Sou um bom professor. Isso já deve valer alguma coisa. Ele se permitiu um sorriso irônico. Embora não muito hoje em dia. Você alguma vez beijou Lee Robinson? Pergunto a with acute RTI. Heston recuou, a boca aberta. Deus do céu, não. Mala conecia. Eu estava no ensaio técnico quando ela desapareceu. Isso tudo já foi verificado. Art assentiu para si mesmo. Então está certo. Ele abriu um sorriso solícito para Heston. Você pode me arranjar um copo d'água? Era uma desculpa esfarrapada para entrar na casa, mas, se Heston dissesse não, no mínimo indicaria que tinha algo a esconder. Heston ficou olhando um instante para Art. Claro. Ele se levantou, limpou alguma sujeira da mão nas calças manchadas de tinta, passou os pés algumas vezes no capacho e fez um sinal para Art segui-lo. Eles entraram na casa e Heston conduziu Art por um pequeno vestiário e pela sala de estar e de jantar até a cozinha. O que chamou a atenção de Art foi o nível de organização. Nenhuma bagunça. Tudo no seu devido lugar. Superfície livre de entulot. Nenhuma louça na pia. Você já foi casado? Pergunto a with acute RTI. Heston desceu um copo de um armário e o encheu na pia. Em cima dela havia uma gravura emoldurada de uma pin-up loura. Ela me deixou. Levou tudo que eu tinha, respondeu ele, entregando o copo d'água para Art. Art deu um gole. Namorada? Não no momento. Meu último relacionamento terminou abruptamente. Você a matou? Isso era para ser engraçado? Art deu outro gole. Não. Bebeu o resto da água e entregou o copo para Heston. Ele o enxagou imediatamente, colocando no escorredor de pratos. Art notou outra pin-up loura pendurada do outro lado da cozinha.
Ela usava shortinho, uma blusa apertada e equilibrava-se em um salto absurdamente alto, as costas arqueadas, um sorriso de flerte nos lábios vermelhos. Você gosta de louras, observou Art. Pelo amor de Deus, disse Heston, passando a mão com nervosismo pelo cabelo. O que você quer de mim? Sou um professor. Respondi às suas perguntas. Já fui interrogado por outros 2 policiais. Deixei você entrar na minha casa. Olhou choroso para Artie. Vai me prender, por acaso? Não. Heston plantou as mãos na cintura. Então faça o favor de me deixar em paz. Certo, disse Art olhando para trás, em direção à varanda. Enquanto andava pela casa, com Heston um passo atrás dele, Art procurou por alguma pista que levasse à verdade, alguma coisa que lhe permitisse ver quem era aquele homem. A casa era centenária, mas a decoração era estilo anos 1950. As luminárias originais tinham sido trocadas por outras de cromo que pareciam ao mesmo tempo retro e futuristas. Os móveis da sala de jantar pareciam feitos de plástico. Sobre a mesa, um buquê de narcisos brotava de um vaso vermelho redondo. Art não saberia dizer se a mobília era cara ou se tinha sido toda comprada numa loja de departamentos. Mas sabia o suficiente para perceber que era chique. A sala de estar era menos fotogênica. O sofá dourado desmontável parecia ter vindo de um brechó. A franja também dourada da parte de baixo tinha se soltado um pouco, sem que ninguém a consertasse. Havia uma poltrona e uma otomana, ambas de veludo cor-de-rosa, perto de um abajur modernoso. Era como se alguém tivesse se oferecido para redecorar a casa de Heston e os 2 tivessem brigado no meio. Porém, ainda era muito mais agradável do que o indigente apartamento alugado de Art. A sala ainda conservava os móveis embutidos originais. A with a cute RTI examinu as prateleiras. Alguns poucos livros, arrumados com esmero. Mas Art reconheceria aquela lombada em qualquer lugar. Era a última vítima. Não significava nada. Um monte de gente tinha aquele livro. Veja bem, dizia Heston. Susan era muito promíscua na escola. Então talvez tenha tido um relacionamento com algum professor. É bem possível. Só estou dizendo que não fui eu. Ok, disse Art, distraído. Não foi você. Para onde? Perguntou o taxista quando Art entrou de volta no carro. Espere aqui, disse Art. O táxi era de não fumantes, mas fedia cigarros velhos e desodorizante. Ninguém nunca seguia as regras. Art tirou o celular do bolso e ligou para Claire. Quero que vocês confiram de novo os álibis de Heston. E quero vigilância em cima dele, disse. E quando falo vigilância, quero dizer alguém de olho em cada entrada ou saída. Ele apertou os olhos na direção da charmosa casa coberta de glicínias de Heston. Quero ser informado até se ele pensar em sair daquela casa. Vou mandar Reil e Flanigan. Ótimo, disse Art, recostando-se no assento de vinil grudento do táxi. Estou esperando. Já estava escuro quando Art chegou em casa. Ainda nenhuma mensagem. Ele decidiu tomar uma cerveja em vez de mais café. Estaria Susan mentindo? Não. Ela poderia ter se convencido de que sua história era verdadeira? Talvez. De qualquer forma, Gretchen tinha visto. Sentia-se vagamente reconfortado por ela conseguir ver através de qualquer pessoa. A culpa não era de alguma fraqueza intrínseca sua. Art olhou para o rosto alegre de Glória Juarez. Outro mistério resolvido. Já era alguma coisa. Ele tocou a testa dela e então se afastou de onde havia prendido a foto na parede. Havia 42 fotografias na parede do seu quarto, 42 vítimas de assassinato, 42 famílias com respostas. Elas o olhavam de fotos 3x4, retratos de família e fotografias escolares. Era um espetáculo sinistro e terrível e Art sabia disso. Mas não se importava. Precisava de todas ao alcance da visão, para se convencer de que eram elas que o levavam àquela prisão semana após semana. Era isso ou admitir que algo completamente diferente o atraía a Gretchen. Algo muito mais perturbador. A cabeça de Art latejava e seu corpo estava pesado e cansado. Mas era domingo, a semana estava para começar, meninas iriam para a escola e isso significava que o assassino estaria à caça. Art esvaziou o porta-remédios na comoda e alinhou os comprimidos por tipo. Então tirou a blusa, a camiseta, as calças, até ficar completamente nu, sentado na beirada da cama. Havia um grande espelho quadrado sobre a comoda e ele conseguia ver seu reflexo da metade do peito para cima. As cicatrizes que durante tanto tempo haviam sido de um roxo pálido brutal tinham clareado até um branco translúcido. Ele estava quase começando a pensar nelas como parte de seu corpo. Deixou a mão encontrar o coração, a pele protuberante e sensível às pontas dos dedos, enviando calafrios até suas coxas. Ele se recostou na cama e deixou-se invadir pela lembrança do cheiro dela. Lyrios. O hálito dela contra seu rosto. Seu toque. A mão dele encaminhou-se mais para baixo. Havia resistido àquilo por muito tempo. Até ele e Deb se separarem. E então ele se viu sozinho. E só conseguia pensar em Gretchen. Todas as vezes que fechava os olhos, lá estava ela, uma presença fantasmagórica, desejando, tão linda que o deixava sem fôlego. Até que um dia, finalmente, ele desistiu e, na sua imaginação, a puxou para si, colando-a ao seu corpo. Sabia que era errado. Que estava doente. Que precisava de ajuda. Mas ninguém poderia ajudá-lo.
Então qual era a importância? Não era real. Os comprimidos sorriram para ele da comoda. Não eram suficientes para matá-lo. Porém, tinha o bastante no banheiro. Ele gostava de pensar naquilo algumas noites. Era um triste consolo. Capítulo 34. Susan rangera os dentes a noite inteira. Percebeu isso assim que acordou, pois mal conseguia mover a mandíbula ou abrir a boca, e a sensação nos dentes era de que tinha passado a noite mascando cascalho. Ela manteve uma bolsa de água quente contra o rosto até sentir os músculos doloridos relaxarem e a dor no rosto diminuir. Mas o calor deixará sua cara sensível e curtida. O dia estava apenas começando a raiar lá fora, e a previsão no jornal era uma fileira de sóis amarelos e sorridentes dentro de quadrados de céu azul. E era inegável que um olhar pela janela panorâmica do loft revelava fragmentos de azul límpido para além do horizonte de tijolos, vidro, concreto e ácido pelo district. Nada que impressionasse Susan. As pessoas só gostavam da chuva depois que ela ia embora. Ela se sentou na cama e ficou olhando os pedestres se acotovelarem com seus copos de café lá embaixo. Deveria estar trabalhando. A próxima matéria era para o dia seguinte. Mas o gravador digital que Art recuperara ainda estava sobre o criado mudo e ela ainda não tinha ouvido a gravação do seu encontro com Gretchen Lowell. A ideia de fazê-lo embrulhava um pouco seu estômago. Claire tocou a campainha exatamente às 8. Estava acompanhada de Annie Boyd. Apesar da previsão de calor fora de estação, Susan vestia o que considerava serem suas roupas de policial de TV. Calças pretas, blusa preta de botão e um genuíno sobretudo castanho. Nem que fizesse 18 graus ela deixaria de usar aquele sobretudo. Claire, como de hábito, estava vestida como se tivesse acabado de descer uma montanha e Annie usava uma blusa de zebrinha, calças pretas, botas de oncinha e mais uns 10 braceletes de ouro apertados em cada punho. Adorei suas botas, disse Susan. Eu sei, disse Annie. Elas são lindas. É, disse Claire com um suspiro. Vocês duas vão se dar bem. Ela apresentou uma outra e as 3 mulheres desceram até onde o carro de serviço de Claire, um Chevy Caprice, estava estacionado. O plano era dar uma conferida na segurança das 5 escolas secundárias públicas da cidade. Muitos pais estavam mantendo as filhas em casa. Todos os alunos eram incentivados a não fazer o trajeto de ida e volta a pé, ou então a andarem acompanhados. A cidade inteira estava tensa. A ansiedade era tão palpável que parecia a Susan que as pessoas estavam torcendo para que outra garota fosse sequestrada logo para poderem assistir no noticiário. Um bom sequestro seguido de assassinato era um excelente entretenimento, desde que não roubasse o lugar de algo mais interessante na TV. Elas foram primeiro a Roosevelt High. Claire estava com um copo de café da cafeteria vizinha ao prédio de Susan, e o aroma de grãos enchia o carro, dando-lhe água na boca. Ela pegou o bloco de anotações e o posicionou no colo. Odiava ir no banco de trás. Ficava se lembrando de quando era criança. Abriu o cinto de segurança para se inclinar para frente, entre o motorista e o carona, e poder fazer melhor as perguntas. Nem pense, roll Claire. Pode ir colocando o cinto. Susan sentou-se de volta bufando e recolocou o cinto no lugar. Os bancos da frente eram de tecido azul claro, mas os de trás eram de vinil azul escuro. Mais fáceis de limpar se alguém que você estivesse transportando começasse a vomitar. Esse cara aí, disse ela a Annie, você acha que ele é maluco, ou o quê? Quer minha opinião profissional? Respondeu Annie, olhando pela janela. Acho que ele pode ter um ou outro problema. Ele vai matar outra garota? Pergunta Susan. Annie se inclinou e virou para encarar Susan com ceticismo. Por que pararia? Roosevelt era uma grande escola de tijolos com colunas brancas, 0,20 hectare de gramado verde e um campanário que a deixava parecida com Monticello. 8 havia 3 radiopatrulhas na frente dela. Deveriam ter chamado essa de Jefferson, brincou Susan. Claire revirou os olhos. Vou ver como estão as coisas, anunciou. Você duas não querem esperar aqui? Susan, vendo naquilo uma oportunidade de ficar a sós com Annie, a agarrou sem titubear. Claro, disse. Tirou o cinto de segurança e curvou-se para o vão entre os bancos da frente, ficando a centímetros de Annie. Claire saiu do carro e foi andando até uma das radiopatrulhas. Mas então você acha que ele trabalha em alguma das escolas? Pergunta Susan. Annie tirou uma Diet Coke de sua bolsa grande e a abriu. Um pequeno jato de líquido escuro e pegajoso jorrou 5 centímetros para frente. Não sei. Ela olhou feio para Susan. E não quero ouvir nada sobre a minha Diet Coke. Eu sei. Só tomo uma por dia. Para pegar no tranco de manhã. Eu adoro Diet Coke quente, monte Susan. Ela prosseguiu. Então, você gosta de fazer perfis? Gosto. Annie sorriu e deu um gole na coca. Geralmente sou boa no que faço. E nenhum dia de trabalho é igual ao outro. Como você começou a trabalhar nisso? Fiz faculdade de medicina. Queria ser pediatra.
Costumava achar pediatras o máximo. Eram sempre os médicos mais legais do hospital. Nada de ego. Não estavam na profissão por dinheiro. Então você queria ser pediatra para poder andar com outros pediatras? Pergunta Susan. Anne riu e seus braceletes tiniram. Basicamente, sim. Ela recostou a cabeça no banco e olhou para Susan, pensativa. No meu primeiro plantão, diagnostiquei uma criança com linfoma. Stage 04. A menina tinha 7 anos. Totalmente adorável. Uma daquelas crianças com a alma velha, sabe? Fiquei arrasada, a ponto de ir chorar no banheiro. Anne ficou um instante em silêncio, imersa em pensamentos. Susan podia ouvir o refrigerante chiar. Então ela deu de ombros. Foi aí que decidi mudar para a psiquiatria. A família do meu marido mora na Virgínia. Ele tem um emprego lá, eu precisava arranjar um, e a cidade de Quântico estava interessada em treinar mulheres nas artes ocultas. Acabou que eu não era tão ruim assim na coisa. Fazer perfis de assassinos me parece um ramo estranho para se entrar quando se quer fugir da morte. Não da morte, disse Anne. Ela lambeu o polegar e o passou por uma pequena mancha de refrigerante em sua calça preta. Da piedade. Então olhou pela janela. Um garoto passou voando em um skate e ela se virou para Susan. As vítimas com as quais lidamos já estão mortas. Nosso trabalho é evitar outras mortes. Pegamos assassinos. E não sentimos pena deles. Susan pensou em Gretchen Lowell. O que leva uma pessoa a fazer esse tipo de coisa? Fizeram uma pesquisa com detentos que cumprem pena por arrombamento seguido de furto. Todos responderam a mesma pergunta. Durante o roubo, você preferiria topar com uma pessoa armada ou com um cachorro? Sabe o que a maioria respondeu? Ela girou a lata lentamente na palma da mão. Uma pessoa armada. O cachorro não hesita. Ele rasga sua garganta no ato. Sem erro. 80% das vezes é possível arrancar a arma da mão da pessoa ou simplesmente cair fora. ¿Sabe por qué? Porque é difícil atirar em alguém. Os olhos negros de Anne estavam elétricos. Exatamente. E isso não se aplica ao nosso homem. Não acho que ele trabalhe nas escolas. Espero que sim. Porque, se trabalha, nós o pegaremos. Caso contrário, não sei. Mas como alguém fica assim? Ela ergueu a lata como num pequeno brinde. Índole, criação. Uma mistura dos dois. Você escolhe. Susan abraçou os joelhos com as mãos entrelaçadas e se inclinou para mais perto ainda. Mas alguém pode deixar você desse jeito, não pode? Como Gretchen Lowell fez. Como ela conseguiu. Como convenceu pessoas a matar por ela. Ela exime em manipular as pessoas. Muitos psicopatas são. Escolhia homens particularmente vulneráveis. E os torturava? Não, disse Anne. Ela usava algo muito mais garantido. Sexo. Claire apareceu de repente à porta do carro. Seu rosto estava vermelho. O desgraçado pegou outra garota na noite passada. Capítulo 35. A família de A.D.Y. Jackson vivia em uma casa de adobe de 2 andares em uma ladeira na esquina de uma rua movimentada no sudeste de Portland. A casa era rosa com telhado vermelho e parecia deslocada em meio aos casarões, e agora, aos carros de polícia. Susan notou que um helicóptero preto reluzente, com o logotipo do noticiário do Canal 12 na lateral, já sobrevoava a área. Claire subiu de 2 em 2 os degraus de cimento que escarpavam ladeira acima até a casa, seguida por Anne e depois por Susan. Já estava ficando quente demais para o sobretudo, mas Susan continuou com ele para ter o bloco de anotações à mão em um de seus bolsos fundos. A ideia de se meter em uma tragédia familiar incipiente embrulhava seu estômago, e ela não queria se sentir pior desfilando um bloco de repórter que gritava "Olá, sou da imprensa e quero explorar vocês. Sou uma jornalista séria", disse a si mesma, esforçando-se para apaziguar a ansiedade crescente. Uma jornalista. Syria. Havia um monte de policiais na casa. Susan viu que Art estava apoiada em um joelho na sala de estar diante de um casal abatido, sentado de mãos dadas em um pequeno sofá. O casal olhava para Art como se ele fosse a única pessoa no mundo, como se ele pudesse salvá-los. Susan se lembrou da mãe olhando para o oncologista do seu pai com aquela mesmíssima expressão. Mas aquele caso também tinha sido terminal. Ela desviou o olhar. A sala era bonita, repleta de móveis coloniais, vitrais e decoração em veludo. Alguém havia retirado e retrabalhado meticulosamente os rodapés de madeira, que contornavam os vãos com prateleiras embutidas e as portas arqueadas. Quando ela voltou a olhar para Art, ele disse algo aos pais, tocando de leve o braço da mãe, levantou-se e andou até a entrada. Ela desapareceu hoje de manhã, disse ele, sua voz pouco mais alta que um sussurro. Eles a viram pela última vez na noite passada, por volta das 10. A janela do quarto está quebrada. Os pais não ouviram nada. O quarto fica no andar de cima.
Nada foi levado, só a garota. Os peritos estão lá agora. Susan notou que ele estava com uma aparência melhor do que a do dia anterior, mais alerta. Aquilo era um bom sinal. Então se lembrou de Deb falando sobre como ele dormia bem depois de visitar Gretchen. Como ele saberia qual era o quarto dela? Pergunta Claire. Um policial vestindo colete de perito veio andando e Art abriu caminho para ele passar. As cortinas estavam abertas. Ela estava lá dentro fazendo o dever de casa com as luzes acesas. Talvez ele estivesse observando. Ou talvez a conheça. Temos certeza de que foi nosso homem? Perguntou Anne, o rosto duro. Não combina com ele. Art fez sinal para que o acompanhassem até a sala de estar, onde ele retirou uma fotografia moldurada da parede, voltou e a entregou a Anne. A foto era de uma adolescente com cabelo castanho e olhos grandes. Cristo, disse Claire baixinho. Por que ele mudaria seu modus operandi? Refletiu Anne. Estava esperando que você pudesse me dizer, falou Art. Segurança demais nas escolas, sugeriu Anne. Ele está com medo de não conseguir se aproximar das vítimas. Talvez a tenha seguido até em casa. Mas me parece muito arriscado. Ele está entrando em pânico. No geral, isso é uma boa coisa. Significa que está ficando mais descuidado. Estamos mais perto dele. Susan inclinou o corpo para trás e olhou da entrada para a sala de estar, onde os pais ainda estavam sentados, imóveis no sofá, um outro detetive empoleirado em uma otomana de frente para eles, bloco de anotações em punho. Qual escola ela frequentava? Pergunta Claire. Art jogou a cabeça na direção de Susan. A dela. Cleveland. Disse Susan, seu estômago encolhendo. Ela soube então, num terrível arroubo de certeza, que Art tinha interrogado Paul. Não havia dúvida. Você não está achando? Não foi Heston, disse-lhe Art. Ele estava sob vigilância de 6 da noite em diante. Não saiu de casa. O maxilar de Susan voltou a doer. Art havia colocado Paul sob vigilância, feito dele um suspeito, por conta da sua performance dramática na prisão. Ela se chutou mentalmente por ter aberto sua boca grande. Não deveria ter se deixado abalar por Gretchen. Nunca deveria ter aceitado aquela matéria. Agora não tinha como parar o que havia começado. Você está vigiando Paul? Baseado naquilo que contei ontem, ele se enquadra no perfil melhor do que qualquer outro no momento. Exceto pela capacidade de ter sempre um álibi para a hora do crime. Artie se virou para Claire. Entre em contato com quem estiver seguindo Evan Kent. Depois ligue para Cleveland. Descubra se alguém apareceu hoje coberto de sangue e usando uma máscara de rock. Ele deu um sorriso fraco. Ou qualquer coisa fora do normal. Claire assentiu, puxou o celular do cinto e saiu para fazer as ligações. Susan lançou outro olhar para Art. Você foi atrás dele, disse ela. Art apertou o botão da caneta, fechando-a, e a largou no bolso do paletó. Claro, o que você esperava? O que ele disse? Ele negou. Susan sentiu seu rosto corar. Ótimo, disse ela, a voz falhando só um pouquinho. Ele está se protegendo. Isso é bom. E então, eu disse a você que ele negaria. Você disse. Claire reapareceu. Kent está em casa. Mas Dan McCallum não apareceu hoje na Cleveland. Ela olhou de um para o outro. O que foi? Art olhou para o relógio. Quanto tempo ele está atrasado? Perguntou ele. O senhor McCallum? Disse Susan. Impossível. Clara ignora. A primeira aula dele começou há 10 minutos. Ele não telefonou para justificar, simplesmente não apareceu. A escola ligou para a casa dele e ninguém atende. Isso me parece suspeito, disse Art. Capítulo 36. Art bateu a porta do bangalô da década de 1950 de McCallum com tanta força que teve medo de esmigalhar os nós dos dedos. Era uma pequena casa de tijolos de um andar, fincada no meio de um jardim vistoso e obsessivamente bem cuidado. Uma fileira de arbustos de rosas, que começavam a voltar depois de terem sido podados para o inverno, margeava o caminho pavimentado até o grande alpendre de cimento da entrada. A porta, em um solitário toque de personalidade, era pintada de vermelho brilhante. Uma campainha que parecia não funcionar logo depois de a casa ter sido construída estava tapada por um pedaço desgastado de fita isolante. Um Oregon Herald, intocado em seu saco plástico, ainda estava na porta da frente. Dan? Chamou-a with acute RTI. A porta tinha uma janela de vidro grande, mas era cortinada e Art conseguia ver apenas um talho do interior da casa. Ele fez sinal com 2 dedos para os hard boys darem a volta até a porta dos fundos. Henry estava parado alguns passos atrás, nos degraus. Claire estava do lado de Art. E Susan, usando uma camiseta amarela com as palavras "Vamos nessa" estampadas em preto nas costas, conseguiu se enfiar do lado de Claire.
Art gesticulou para Susan se afastar, ao que ela obedeceu. Então sacou a arma e voltou a bater. Dan, é a polícia. Abra a porta. Nada. Ele mexeu na maçaneta. Trancada. Uma gata cinza apareceu na varanda e se enroscou no meio das pernas de Art. Olá, gracinha, disse ele. Então notou o rastro apagado de patinhas que ela deixará para trás. Ajoelhou-se e olhou para as pegadas, vermelho claras contra a tinta verde limo do alpendre. É sangue, disse ele a Claire. Quer fazer as honras? Ele se levantou e andou para trás enquanto Claire protegia o rosto com o cotovelo e dava uma pancada forte na janela da porta com a coronha da arma. A janela trincou e partiu-se em 5 pedaços que se soltaram da moldura e caíram no chão da casa em uma explosão de vidro despedaçado. No instante em que o vidro foi quebrado, o fedor da morte os alcançou. Todos o reconheceram. Art estendeu o braço para dentro e destrancou a porta. Escancarou a ergua e arma. Ele tinha uma Smith & Wesson calibre 38 especial. Preferia revolvers a pistolas automáticas. Eram confiáveis e precisavam de menos cuidados. Art não gostava de armas. Nunca tivera que usar a sua em serviço. E não queria ter que passar metade do dia à mesa da cozinha limpando-a. Porém, uma calibre 38 não era tão poderosa quanto uma 9mm, e Art sentiu sua lealdade fraquejar subitamente. Dan, chamou ele. Aqui é a polícia. Você está aí dentro? Estamos entrando. Nada. A porta da frente dava para uma sala de estar, que conduzia até uma cozinha. Art conseguia ver as pegadas da gata seguirem na diagonal pelo piso de linóleo. Ele se virou para Susan. Fique aqui, disse em seu melhor tom de ordem. Então assentiu para Claire e Henry. Estão prontos? Os dois assentiram de volta. Ele entrou. Art adorava essa parte. Nem todos os remédios que tomava eram páreo para o jorro natural de adrenalina e endorfinas. Seu corpo estava cheio de energia. Seus batimentos cardíacos e respiração ficaram mais rápidos, seus músculos se retesaram. Ele nunca esteve tão alerta. Atravessou a casa absorvendo cada detalhe. Uma parede de livros ocupava o outro lado da sala de estar. As prateleiras estavam abarrotadas de volumes e também de outros objetos, velhas canecas de café, papéis, enfiadas em cada fresta disponível, correspondências ou algo do gênero. Havia 4 poltronas de variados tons de verde tipos em volta de uma mesinha de centro quadrada coberta de jornais. Desenhos de navios à vela emoldurados estavam pendurados em uma parede, um em cima do outro. Art atravessou o corredor com as costas contra a parede. Claire o seguia tão de perto que ele conseguia ouvi-la respirar. Henry vinha atrás de Claire. Art chamou novamente. Dan? É a polícia. Nada. Ele dobrou a quina da parede, arma erguida, e viu imediatamente a fonte das pegadas de sangue. Dan M.C. Calum estava morto. Caído com a bochecha colada à mesa de carvalho da cozinha, a cabeça descansando sobre uma poça de sangue grosso. Um braço estava esticado sobre a mesa, o outro estava com o cotovelo dobrado, a arma ainda em punho. Seus olhos abertos encaravam Art, mas não havia dúvida de que ele havia passado boa parte da noite morto. Murder, suspiru a with acute RTI. Ele colocou a arma de volta no coldre, entrelaçou os dedos atrás da nuca e andou em um pequeno círculo, instando-se a deixar de lado sua frustração. Se M.C. Calum fosse o assassino, estava acabado. Mas onde estava a garota? Ele voltou para o presente. Avise aos outros, disse ele a Claire. Ele podia ouvir Claire ao rádio atrás dele à medida que se aproximava do corpo. Tomando cuidado para não pisar no sangue que empoçara no chão, ele se agachou ao lado do corpo. Art reconheceu imediatamente a arma na mão de M.C. Calum. Era uma calibre 38. O coração pode continuar bombeando por até 2 minutos no caso de um dano cerebral daqueles, o que explicava o sangramento excessivo. Uma vez Art encontrou o corpo de um homem que tinha quebrado uma janela de vidro com um soco depois de uma discussão com a esposa. Ele rompeu a artéria do braço e sangrou até a morte porque a mulher tinha saído enfurecida de casa, e ele era orgulhoso demais para chamar uma ambulância. O sangue tinha jorrado em um longo arco pela cozinha quando a artéria foi rompida, e continuou saindo aos borbotões apesar dos vários panos de prato que ele tentará usar como torniquete. A mulher voltou na manhã seguinte e ligou para o 911. Ao chegar, Art encontrou o homem morto, caído contra um armário de cozinha. O sangue havia manchado as cortinas amarelas da cozinha, as paredes brancas e se espalhado por todo o piso. Art não sabia que um corpo era capaz de produzir tanto sangue. Parecia uma cena de homicídio com serra elétrica. Outra cozinha. Art se aproximou para examinar a marca da boca da arma perto dos lábios e um buraco de bala na nuca. Uma calibre 38 atravessaria logo o crânio, enquanto uma 22 ricochetearia por um tempo. Os olhos castanho claros de M.C. Calum olhavam sem ver, as pupilas dilatadas, as pálpebras esticadas para trás, completamente rígidas. Seu maxilar também tinha se retesado, repuxando a boca numa careta de reprovação. A pele do rosto estava com os hematomas do livor mortis, como se ele tivesse deitado a cabeça para descansar depois de uma briga feia. Ele usava calças de moletom vermelhas e o que parecia ser um casaco dos Cleveland Warriors. Seus pés estavam calçados apenas com meias brancas, os dedos molhados de sangue. Não havia caneca de café na mesa. Art voltou a olhar para o corpo. Pegadas indicavam o local onde a gata atravessara a mesa deixando um rastro de sangue salpicado de pelo fino e cinza.
O cabelo castanho sobre a têmpora esquerda de MC Calum estava grudado na cabeça e úmido onde a gata parecia tê-lo lambido. Pobrezinha. Art seguiu as pegadas com os olhos da mesa até uma portinhola para gatos na porta dos fundos. Ele se levantou. Já não era tão fácil quanto antes. Henry tinha aberto a porta dos fundos e os Hard Boys estavam parados, aguardando, junto com Susan Ward. Esperavam que ele dissesse alguma coisa. Virem este lugar do avesso, disse Art. Podemos dar a sorte de ela ainda estar aqui. Mas ele não acreditava naquilo. E liguem para os protetores dos animais, acrescentou. Alguém vai ter que tomar conta da gata. Capítulo 37. Susan teve a impressão de que todos os policiais da cidade tinham baixado na pequena casa de Dan MC Calum. Fitas de isolamento amarelo canário zigue-zagueavam pelo quintal para manter a aglomeração cada vez maior de curiosos à distância. Ao longe, repórteres de TV se posicionavam em frente à ação para darem a notícia ao vivo. Susan estava sentada em um banco de ferro batido no alpendre de MC Calum, fumando um cigarro, com o telefone colado à orelha, explicando a situação para Ian, quando eles encontraram a bicicleta de Christy Mathers. Um patrulheiro que estava dando busca na garagem a descobriu recostada na parede, escondida sob uma lona azul. Uma bicicleta feminina amarela, com assento em forma de banana e corrente arrebentada. Todos os policiais se juntaram em volta dela coçando as cabeças e com expressões taciturnas, enquanto os fotógrafos da imprensa tiravam fotos com suas máquinas digitais e os vizinhos faziam o mesmo com seus celulares. Susan pensou em Addie Jackson e em onde ela estaria naquele instante, e seu estômago embrulhou. Com certeza estava morta, com metade do corpo enterrado em alguma margem lamacenta de rio. Charlene Wood, do Canal 8, estava em frente à casa, de costas para Susan, transmitindo ao vivo. Susan não conseguia ouvir o que ela dizia, mas podia imaginar as chamadas dramáticas e piegas e a histeria dos noticiários locais. Nos últimos tempos, Susan vinha achando o estado da humanidade uma coisa desoladora. Algum tempo depois, Art deixou o círculo de policiais e foi até onde Susan estava sentada. Você não vai cobrir isso? Perguntou ele, sentando-se do lado dela no banco. Ela balançou a cabeça. É notícia. Eles querem um repórter. Vão mandar Parker para cá. Ela dobrou os joelhos, os levantou até o peito, abraçando as pernas com os braços, e deu uma tragada no cigarro. Então ele se matou? Parece que sim. Não vi bilhete nenhum. A maioria dos suicidas não deixa bilhetes, disse Art. Você ficaria surpresa. É mesmo? Art esfregou a nuca com uma das mãos e olhou para o quintal da frente. Acho que é difícil saber o que dizer. Eu encontrei com ele um dia desses, disse Susan com tristeza. Na Cleveland. A with acute RTI ergue as sobrancelhas. Ele disse alguma coisa? Só conversa fiada, disse Susan, batendo a cinza do cigarro no lado do alpendre. Você está jogando cinza de cigarro na minha cena do crime, disse Art. Ah, merda, disse Susan. Desculpe. Ela apagou o cigarro em um pedaço de papel do bloco de anotações, o dobrou com cuidado e guardou o embrulho na bolsa. Sabia que Art estava olhando, mas não conseguia se forçar a encará-lo. Em vez disso olhou para as mãos. A pele em volta do pequeno corte no dedo, de quando tinha quebrado a taça de vinho, estava vermelha, como se estivesse infeccionando. Não quer me perguntar? O quê? Disse Art. Ela levou o dedo à boca e o chupou por um instante, sentindo um gosto fugaz de pele salgada e sangue seco metálico. Se aconteceu de verdade? Ele balançou a cabeça, um movimento discreto, quase imperceptível. Não. Naturalmente. Ele seria um cavalheiro sobre aquele assunto. Susan desejou não ter apagado o cigarro. Queria ter algo para fazer com as mãos. Decidiu brincar com o cinto do sobretudo. MC Calum foi técnico da minha equipe da Gincana do Conhecimento. Desisti um dia antes da competição estadual. Eu era a única que era boa em geografia. A with acute RTI hesitu. Quanto a Heston, vou ter que informar a escola. Ele, no mínimo, não deveria estar lecionando. Susan criou coragem e disse, eu menti. Inventei tudo. Art fechou os olhos com tristeza. Susan, não faça isso. Por favor, Esqueca, implorou Susan. Já estou me sentindo tão idiota. Sou uma imbecil quando se trata de homens. Ela olhou Art nos olhos. Eu era apaixonada por ele. E inventei o nosso caso. Queria que acontecesse. Mas não aconteceu. Ela fixou o olhar no dele, suplicante. Então esqueça, ok? Sério. Sou maluca. Você não faz ideia. Ele balançou a cabeça. Susan, eu inventei tudo, repetiu ela. Art ficou imóvel. Art, disse ela, escolhendo as palavras. Por favor, acredite em mim. Foi tudo invenção. Sou uma mentirosa.
Deu ênfase à palavra, marcando cada sílaba, querendo deixar claro para ele. Sempre fui uma mentirosa. Ele assentiu lentamente. Ok. Ela havia estragado tudo. Com louvor. Como sempre. Não se sinta mal. Sou um caso perdido. Ela tentou sorrir para Art, mas sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ela os revirou e riu. Minha mãe acha que eu só preciso encontrar um bom rapaz que tenha um carro híbrido. Art pareceu levar aquilo em consideração. Ter um carro econômico é uma qualidade importante em um parceiro em potencial. Ele sorriu timidamente para Susan e então voltou a olhar para o quintal, onde Charlene Wood tinha acabado de terminar sua entrada ao vivo. Tenho que voltar ao trabalho, mas vou arranjar alguém para te dar uma carona até em casa. Não precisa. Liguei para Jan. Art se levantou e então virou novamente para Susan. Tem certeza de que está bem? Ela apertou os olhos para o céu azul. Você acha que esse sol vai dar trégua? Vai chover, disse Art. Sempre chove. Capítulo 38. Art estava no quintal dos fundos com Henriane quando o prefeito chegou com meia página de anotações manuscritas, preparado para uma coletiva. Como no quintal da frente, a grama ali estava parada rente ao solo. Era preciso muito empenho para manter um gramado tão bem cuidado durante a estação de chuvas. Havia um barraco de alumínio pré-fabricado no canto mais afastado cujo conteúdo havia sido retirado pela polícia e empilhado em volta dele. Uma cerca de madeira com a parte de cima treliçada demarcava a propriedade. Art estava olhando para o prefeito quando ele o viu e veio em sua direção. Ele usava terno e gravata pretos e seu cabelo grisalho estava colado à cabeça. Buddy sempre consegue combinar terno e gravata. As primeiras palavras a saírem da boca do prefeito quando ele alcançou Art foram: "Esse é o cara?" "Parece que sim", disse Art. Bunny tirou um par de óculos escuros Ray-Ban do bolso interno do paletó e os colocou. "Onde está a garota?" Art olhou para Anne. "No rio, provavelmente." "Merda", disse baixinho o prefeito. Respirou fundo e assentiu algumas vezes, como se estivesse recebendo conselhos que só ele pudesse ouvir. Ok. Então vamos nos concentrar no fato de que ele já não está solta. Ele olhou para Art por sobre os óculos escuros. Você está péssimo, Art. Por que não joga uma água no rosto antes de começarmos? Art focou sorriso. Claro. Ele lançou um olhar irônico para Henriane e voltou para o interior da casa. Uma voz falou de dentro da cozinha de M. Secalum. Você é Sheridan? Art teve que parar e dar algumas respiradas lentas para se acostumar ao cheiro de podre. Sou, disse. Um jovem negro com dreads na altura dos ombros e traje de proteção sobre as roupas comuns estava sentado no balcão da cozinha balançando as pernas e escrevendo em uma prancheta. Sou Lorenzo Robbins. Você é da perícia? Isso aí, disse ele. Olha, cara, eu só queria te dizer que tem alguns problemas com o seu morto. Alguns problemas. Pergunto a with acute RTI. Robbins deu de ombros e escreveu alguma coisa na prancheta. A .38 não é uma arma pequena, disse Lorenzo. Certo, falou Art lentamente. Ela dá um coice. Com esse tipo de dano no sistema nervoso central, o normal é acontecer uma destas coisas. Ou a arma voa alguns metros para longe, ou o cara sofre um espasmo cadavérico e a mão dele enrijece em volta da arma. Ele estendeu um punho fechado com luva de látex para demonstrar. Art se virou e olhou para M. Secalum, ainda com a cabeça caída na mesa. A arma não estava mais lá, já havia sido ensacada. Ele aperta a mão ao morrer. Robbins deixou a mão cair. Isso. Se o cadáver estiver fresco, dá para notar. A mão fica dura. O corpo não. Mas quando cheguei aqui o cadáver já estava todo rígido. Talvez um espasmo cadavérico tenha mantido a arma na mão dele. É possível. Só que isso é raro de acontecer. A gente vê mais nos filmes. E o que isso significa? Talvez nada, disse Robbins. Ele voltou a escrever na prancheta. A marca da boca da arma está clara, então o revólver com certeza estava contra a pele quando foi disparado. Ele escreveu mais alguma coisa. Mas não tinha pólvora na mão dele. Tinha na arma. Mas não na mão. Art estendeu o braço e arrancou a caneta da mão de Robbins. Você está dizendo que não foi suicídio? Que alguém deu tiro e colocou a arma na mão dele? Não, disse Robbins. Ele olhou primeiro para a caneta na mão de Art, e depois para ele. Estou dizendo que esse tipo de rigidez é bem raro e que ele não tinha pólvora na mão. Provavelmente foi suicídio. Vamos abri-lo e dar uma olhada. Só estou dando uma palhinha. Para deixar as coisas mais emocionantes. Cacete, murmurou Art, jogando a cabeça para trás com desânimo. O teto era branco. Havia uma única luminária redonda no meio da cozinha. A luz estava apagada. Você apagou a luz? Pergunto a with acute RTI. Robbins olhou para a luminária.
Está parecendo que esse é o meu primeiro dia? Por que não é? Art deu meia volta e colocou a cabeça para fora da porta dos fundos. Alguém apagou a luz daqui de dentro? Gritou. Os policiais no quintal dos fundos trocaram olhares. Ninguém se habilitou. Ele fechou a porta e voltou a encarar Robbins. Então, se aceitarmos a premissa de que ninguém fez merda e apagou a luz. Robbins tirou sua caneta da mão de Art e a prendeu casualmente atrás da prancheta. É bem provável que ele não tenha se matado no escuro. O sol se põe umas 6 da tarde. Isso indica que teria sido antes. Robbins baixou os olhos para o cadáver. Mas não muito. Ele sorriu. A pele escura deixava seus dentes especialmente brancos. Ou talvez uma das dezenas de policiais que passaram por aqui apagou a luz. Art sentiu o gosto amargo da bile queimando em sua boca. A Dee Jackson tinha ido dormir às 10. Você está bem? Perguntou Robbins. Estou ótimo, disse Art. Nunca estive melhor. Ele achou um antiácido solto no bolso e o colocou na boca. O gosto doce e farinhento foi vencido pelo cheiro de carne em decomposição. Capítulo 39. Qual é a sensação? Pergunta Art. A codeína melhorou as coisas. Ele está quase inconsciente agora. As feridas no seu abdômen estão vermelhas e endurecidas pelos fluidos. Ele consegue sentir a ardência das infecções, mas não se importa. Não se importa nem mesmo com o cheiro forte de decomposição que empesta tudo. Suor gruda em sua pele viscosa e seus membros jazem sem vida, porém parece-lhe que seu corpo está relaxado e aquecido, seu sangue, gelatinoso. Lá está Art. E lá está Gretchen. E lá está o porão. É como se estivesse na sala de espera da morte. Então ele puxa a conversa. Gretchen senta-se na sua cadeira próxima à cama, a mão pousada na dele. Você estava lá quando seus filhos nasceram? Estava. Ela fica com o olhar distante enquanto tenta articular seus pensamentos. Imagino que seja igual. Intenso, bonito e cruel. Ela se aproxima de Art até ele sentir seu hálito contra o rosto, e então cola os lábios à orelha dele. Você acha que os escolhi aleatoriamente. Mas não. Sempre havia uma química. Eu sentia logo de cara. O hálito dela faz cócegas no lóbulo de sua orelha. Suas mãos apertam as dele. Uma ligação física. Uma faísca mortal. Ela vira o rosto e olha para suas mãos dadas, o punho dele ainda preso pelas amarras de couro. Como se eles quisessem. Eu os arrancaria do universo. Teria as vidas deles nas minhas mãos. O que mais me impressiona é o fato de as pessoas acordarem, irem para o trabalho, voltarem para casa e nunca matarem ninguém. Sinto pena delas, porque elas não estão vivas. Nunca vão saber o que é ser humano. Por que você usou os homens? Gretchen o encara, flertando com ele. Era melhor quando meus amantes faziam. Eu gostava de vê-los matar para mim. Porque assim você tinha poder sobre 2 pessoas. Isso. Art deixa seus olhos descerem para o cadáver no chão. Não consegue ver a cabeça de onde está, apenas uma das mãos, cuja carne tinha observado escurecer e inchar até ficar irreconhecível, um pássaro morto saindo da manga. Quem é esse no chão? Pergunta Art. Ela olha para o cadáver com desinteresse. Daniel, eu o achei na internet. Por que o matou? Já não precisava mais dele, diz ela, correndo delicadamente um dedo pelo antebraço de Art. Eu tinha você. Você é especial, querido. Não entende isso? Número 200. O bicentenário. É mais do que isso. Ele começa a achar que a compreende. Como se quanto mais se afastasse de sua vida, mais Gretchen se revelasse para ele. Teria nascido ou ficado daquele jeito? Quem fez você beber diabo verde, Gretchen? Ela ri, mas seu divertimento não convence. Meu pai. É essa a resposta? Faço você se lembrar dele? Pergunta Art. Ele tem a impressão de vê-la se retrair. Sim. Acabe com isso. Tenta ele inutilmente. Chame ajuda. A mão dela se agita no ar por um instante. Não sou desse jeito por causa dele. Não sou uma pessoa violenta. Eu sei, diz Art. Você precisa de ajuda. Ela pega o bisturi ainda manchado de sangue da bandeja e segura-o contra o peito dele. Então começa a talhar. Ele mal consegue sentir. A lâmina é afiada e ela não corta fundo. Ele fica observando sua pele machucada e feia se abrir sob a lâmina, o sangue móvel por um instante, oxigenando-se, antes de jorrar vermelho vivo da ferida. Essa é a principal sensação, o sangue correndo pelos lados de seu corpo, deixando sulcos rubros que se empoçam sob o tórax no lençol encharcado de suor. Ele a observa desenhar em sua pele com a sobrancelha pequena franzida de concentração. Pronto, diz ela finalmente. Um coração. Para quem é isso? Pergunta ele. Pensei que você fosse enterrar meu corpo. Deixá-los na dúvida.
É para você, diz Gretchen com animação. Para você, querido. É o meu coração. Ela olha com tristeza para o abdômen inchado de Art. É claro que vai infeccionar. A culpa é de Daniel. O corpo dele contaminou tudo. Não tem os antibióticos adequados para uma infecção por estafilococos. Os que estou aplicando em você vão retardá-la. Mas não tenho nada potente o bastante para acabar com ela. A with acute RTI sorry. Você está preocupada comigo? Ela assente. Você tem que lutar contra a infecção. Precisa continuar vivo. Para você poder me matar com o diabo verde. Sim. Você é louca. Não sou louca, insiste ela, sua voz um fiapo de desespero. Sou muito lúcida. E se você morrer antes de eu deixar, vou matar suas crianças, querido. Bene Sara. Ela segura o bisturi com tranquilidade, como se fosse uma extensão de seu corpo, um outro dedo. Ben está no jardim de infância na escola fundamental Clark. Vou fatiá-lo. Você vai fazer o que eu digo. E ficar vivo até eu mandar. Entendido. Ele assente. Diga. Sim. Não quero ser má, diz ela, sua expressão abrandando. Só estou preocupada. Ok, responde ele. Pergunte-me qualquer coisa. Vou contar tudo o que quiser saber sobre os assassinatos. A garganta e o abdômen dele latejam. Engolir a saliva se tornou uma tarefa excruciante. Não me interessa mais, Gretchen. Ela balbucia. Quase parece ficar um pouco magoada. Você é o chefe da minha força-tarefa. Não quer ouvir minha confissão? Art olha para além dela, para o teto, os canos, os dutos, as lâmpadas fluorescentes. Estou tentando combater minha infecção. Você quer assistir ao noticiário? Posso descer uma televisão. Não. A ideia de ver sua viúva no jornal da TV o enche de horror. Ora. Vai ter uma vigília para você hoje. Vai te animar. Não. Ele busca algo em sua mente para distraí-la. Deixe-me beber o diabo verde. Lança um olhar suplicante para ela. Sem fingimento. Por favor. Ele está tão cansado. Eu quero. Você quer? Ela sorri com satisfação. Quero beber o diabo verde, diz Art enfaticamente. Dê para mim. Ela se levanta e vai prepará-lo, cantarolando baixinho. A névoa de codeína o deixa distante de tudo. É como se visse tudo acontecer em um espelho retrovisor. Quando ela volta, eles repetem o exercício do dia anterior. Daquela vez, a dor é mais intensa e Art vomita na cama. É sangue, observa Gretchen, satisfeita. O veneno está corroendo seu esôfago. Ótimo, pensa Art. Ótimo. Ele está morrendo. Gretchen o colocou na solução de morfina, pois Art não consegue mais manter os comprimidos no estômago. Ele está tossindo sangue. Já não se lembra da última vez em que ela saiu do seu lado. Fica sentada lá, segurando uma toalha branca no seu rosto para apanhar o sangue quando ele tosse, a saliva que ele não consegue engolir. Consegue sentir o cheiro do cadáver e ouvir a voz dela, e só. Não há outra sensação. Nenhuma dor. Nenhum gosto. Sua visão se limita a um círculo de poucos metros em volta da cabeça. Sente quando é tocado por ela, o cabelo loiro, a mão, o antebraço nu. Já não há mais lírios. Gretchen coloca o rosto perto do dele e vira com cuidado sua cabeça, para que ele possa vê-la, o rosto dela brilhando e se retorcendo na luz. Está na hora de novo, diz ela. Ele pisca devagar. Está banhado em uma escuridão suave, espessa e quente. Nem registra o que ela disse até sentir a colher em sua boca. Desta vez, não consegue engolir o veneno. Ela derrama água em sua garganta depois, mas ele engasga e vomita todo o líquido. Seu corpo inteiro entra em convulsão, enviando uma massa negra de dor da virilha até os ombros. Ele luta por oxigênio e a agitação força sua consciência de volta ao corpo, fazendo todos os seus sentidos se reavivarem horrivelmente. Ele grita. Gretchen segura a cabeça dele contra a cama, apertando a testa com força contra sua bochecha. Ele se dobra contra a mão dela, gritando o mais alto possível, deixando toda a dor e medo irromperem de seu corpo pelos pulmões. O esforço rasga sua garganta e os gritos se tornam engasgos, e os engasgos, espasmos secos. Quando sua respiração volta ao normal, Gretchen ergue os olhos e começa a limpar lentamente o suor, o sangue e as lágrimas do rosto dele. Desculpe, arfa ele estupidamente. Ela se senta, encarando por um instante, e então se levanta e afasta-se. Quando volta, está segurando uma agulha hipodérmica. Acho que você está pronto agora, diz ela. Gretchen ergue a agulha para que ele a veja. É digitalis. Vai parar seu coração. E você vai morrer. Ela toca seu rosto com ternura com as costas da mão. Não se preocupe. Ficarei com você até o fim. Ele se sente aliviado. Observa Gretchen injetar o digitalis no tubo intravenoso e sentar-se diante do seu leito de morte, uma das mãos descansando suavemente nos nós pálidos dos dedos dele, a outra em sua testa. Ele não pensa em Deb, Ben, Sarah, no detetive Art Sheridan ou na força-tarefa Beleza Mortal. Concentra-se apenas nela. Só existe Gretchen. O único fio que o sustenta. Se conseguir se concentrar, ele pensa, não sentirá medo. Seus batimentos cardíacos aceleram, ficando cada vez mais rápidos até ele perder qualquer noção de ritmo, tão estranho e errado que nem parece mais seu coração.
Apenas alguém batendo em pânico, desesperado, em uma porta distante. O rosto de Gretchen é a última coisa que ele vê quando a dor repentina o agarra pelo peito e pescoço. A pressão aumenta. Então uma queimação ofuscante, pungente branca e, enfim, paz. Capítulo 40. Ian estacionou em uma vaga em frente ao prédio de Susan. Susan tirou um pelo amarelo de cachorro das calças pretas, sentindo entre os dedos por um instante antes de soltá-lo no tapete do carro. O Subaru de Ian cheirava a produtos de limpeza e ao véu chicorgi de sua mulher. Jovens descolados de 20 e poucos anos estavam à toa em frente ao café da esquina, fumando cigarros e folheando jornais alternativos. Eles trabalhavam como garçons, em galerias de arte ou eram desempregados e sempre pareciam ter bastante tempo livre. Susan os invejava. Eram como uma maravilhosa panelinha de colégio na qual ela não podia entrar por conta de sua reputação. Ela ergueu os olhos para o velho prédio da cervejaria com suas janelas grandes como bocas abrindo-se em um bocejo. A fachada de pedra parecia envergonhada pela quantidade de vidro e aço que a cercava. "Você quer subir?" ela perguntou a Ian. Ian fez cara de desculpa. "Tenho que dar uma olhada em algumas matérias." "Mais tarde?" perguntou Susan, tomando cuidado para não deixar a carência transparecer em sua voz. "Sharon vai dar um jantar hoje", explicou Ian. "Tenho que sair do trabalho direto para casa. Ela está preparando algo com a selga refogada. E pediu que eu comprasse queijo." "A selga refogada é queijo?" Parece importante. "Amanhã?" Perguntou Ian. Esquica. "Não", disse Ian, sem jeito. "Quero dizer, você vai me entregar a matéria amanhã, certo?" A próxima parte? Susan tirou outro pelo de cachorro da calça e o jogou no tapete. Ah, sim. Claro. "Até meio-dia, ok?" "Sério." "Sem problema", disse Susan. Então saiu do carro e entrou no prédio. Art saiu da casa, voltando para o quintal dos fundos. O prefeito tinha ido embora, provavelmente para se preparar para a coletiva em algum lugar menos agitado. Os hard boys estavam parados com as mãos na cintura em frente à porta da garagem, e Anne estava com Claire perto do barraco. Art viu Henry surgir de dentro da garagem com a gata cinza de MC Calum nos braços e o chamou com um gesto. "Eles já tiraram as impressões digitais da bicicleta?" Perguntou A with a cute RTI. A gata ninhou a cabeça sob o queixo de Henry e ronronou. "Já. Ela está limpa." Totalment. Perguntou A with a cute RTI. "Sim", disse Henry. A gata olhou com desconfiança para Art. Limpinha. Nenhuma impressão digital. Art mordeu o lábio inferior e ficou parado com as mãos na cintura, de frente para casa. Não fazia sentido. Por que se dar o trabalho de limpar a bicicleta e depois guardá-la? Se você está preocupado em apagar as pistas, por que guardar aquilo que o levou ao suicídio? E por que você acha que ele faria isso? Refletiu Art em voz alta. Henry deu de ombros. Por que é obcecado por limpeza? Eles tiraram as impressões da arma? Ainda não. Henry coçou a cabeça da gata distraidamente. Vão fazer isso lá no laboratório, depois de limparem a massa encefálica. Boa ideia, disse Art. A gata se pôs a lamber o pescoço de Henry. Ligou para os protetores dos animais? Perguntou ele esperançosamente. Não. Art saiu da varanda dos fundos e foi andando até onde Anne e Claire estavam, perto do barraco no canto do quintal. Duas crianças pequenas, pouco se importando com o tumulto de policiais, helicópteros e vans da imprensa, perseguiam-se em círculos do outro lado da cerca. A mãe estava parada no meio do quintal, com os braços cruzados, assistindo ao show. Será que ele estava maluco de pensar que MC Calum não era o assassino? Anne e Claire estavam no meio de uma conversa, mas Art não tinha tempo para amenidades. Ele precisava do talento de Anne. E sabia que ela ainda precisava se sentir útil para ele. MC Calum se enquadra no perfil? Perguntou ele. Claire e Anne pararam de falar, surpreendidas pela interrupção. Os olhos de Claire se arregalaram. Anne retraiu um pouco o queixo, então entortou a cabeça e disse, sim. Ela se interrompeu, as linhas em volta de seus olhos ficando mais fundas, e disse, mas só que não exatamente. Não exatamente? Repetiu A with a cute RTI. Ela fez um gesto desamparado. Se você fosse uma garota de 15 anos e Dan MC Calum oferecesse uma carona, você aceitaria? Ele parecia um sapo. Não era lá muito querido. E como ele conhecia as garotas das outras escolas? Artie pensou no faxineiro bonitao, Evan Kent. Deus do céu, disse Claire. Você está achando que não foi suicídio. Todos se entreolaram, esperando. Art viu com o rabo do olho a gata cinza cruzar o quintal. Ele ergueu as sobrancelhas, como se quisesse se explicar. Não sei, disse. Não sei. Então viu Mike Flanagan e o chamou para junto deles.
Ele mandara os Hard Boys pararem de vigiar Heston quando acharam o corpo de MC Callum. Naquele momento, Art se arrependia amargamente disso. Mas alguém não apareceu na Cleveland hoje? Perguntou a Flanagan. Flanagan estava mascando um chiclete fresco e cheirava como se tivesse chupado uma bisnaga inteira de pasta de dente sabor hortelã. Era algo que se aprendia na academia, mascar chiclete para enganar o cheiro da morte. Não, disse Flanagan. Mas aquele faxineiro que você mandou Josh ficar vigiando acabou de pegar um trem para Seattle com uma mochila e um estojo de guitarra. E tem mais uma coisa meio estranha. Ele jogou o polegar na direção da casa. Fizemos uma busca na casa e, para um professor impopular, ele se amarrava nos alunos. O que você quer dizer? Perguntou a with acute RTI. Flanagan desembalou outro chiclete e o colocou na boca. Em uma das estantes da sala, ele tem todos os livros do ano dos últimos 20 anos, disse Flanagan. Ele fungou e mascou o chiclete. Isso é bastante lembrança para um cara que supostamente odiava o emprego que tinha. Art ergueu uma sobrancelha interrogatória para Anne. Ela franziu um pouco o senho e se virou para Flanagan. Mostre para mim, disse. Art passou a mão pela boca. Depois disso, falou. Quero que você e Jeff voltem a vigiar Paul Heston. As sobrancelhas de Flanagan saltaram. E quanto ao quente? Perguntou. Não é quente, respondeu Art. Por que não? Perguntou novamente Flanagan. Porque eu estou dizendo. Flanagan girou o chiclete com a língua. Ficamos em cima dele das 6 da noite de ontem até as 9:30 da manhã de hoje, insistiu ele. Estou falando, Heston não saiu de casa ontem. Não pode ter pegado a garota. A with acute RTI suspirou. Só para me agradar. A gente não faz outra coisa, murmurou Flanagan, afastando-se com Anne. Ouvi isso, falou Art enquanto ele ia embora. Art andou até onde o prefeito confabulava com o assistente. Acho que você deveria cancelar a entrevista coletiva, interrompeu Art. O prefeito empalideceu a olhos vistos. Ah, é? E se eu disser que não? Isso vai parecer loucura, falou Art com calma. Então vou ter que pedir para você acreditar que estou me sentindo extremamente racional neste momento. Mas tenho minhas dúvidas de que MC Callum seja o assassino. Diga-me que você está brincando, rebateu o prefeito, reforçando a afirmação ao tirar dramaticamente os óculos escuros. Acho que existe uma grande chance de isso aqui ser uma armação. O assistente estava olhando em volta aflito. O terno dele era barato e brilhava sob o sol. O prefeito se inclinou para perto de Art e sussurrou com aflição. Não posso cancelar a coletiva. A história já está na rua. Um professor está morto. Com a bicicleta de uma menina morta na garagem. Estão transmitindo ao vivo. Está na TV. Ele enfatizou com agonia a palavra TV. Então não se comprometa, disse Art. As veias do pescoço do prefeito se engrossaram e saltaram. Como assim? Art estendeu o braço e deu uma batidinha no capô do Ford Escort prateado que estava parado na entrada para carros, bem em frente à garagem. Esse carro não é grande o suficiente, disse ele ao prefeito. Como ele conseguiria enfiar a bicicleta e a garota em um carro assim, hein? O prefeito começou a esfregar algum objeto imaginário entre os dedos. E o que eu vou falar? Você é um político, Bunny. Sempre foi. Vai arranjar um jeito de dizer a eles que não sabemos o que está acontecendo nesta porra de uma maneira que pareça que sabemos o que está acontecendo nesta porra. Art apertou o braço do prefeito como se dissesse sei que você vai conseguir e se afastou.